Humaniza Podcast. Humaniza Podcast, episódio 002. Valendo! Episódio 420, muito obrigado, pessoal. Ainda não, mas vamos chegar lá. Gente, eu não vou saber acontecer. Não, é bom assim. Começando o nosso segundo episódio oficial do Humaniza Podcast. Agradecer o nosso patrocinador master, a barbearia Big King. Sigam nas redes. E hoje a gente continua homenageando o mês, o dia, e que tem que ser lembrado sempre da consciência negra. E a gente trouxe aqui duas convidadas super especiais, que tem um projeto super especial. E eu vou apresentar a primeira delas. Pamela Oliveira é advogada, empreendedora social, pós-graduada em Direito Público e Direito Processual Civil, presidente da comissão OAB Vai à Escola, da subseção da Leopoldina, cofundadora e atual diretora executiva das Pretas Ruas, organização social que contribui para a redução da desigualdade social e de gênero através de projetos e ações voltadas para a população em situação de rua, abrigos e ocupações da cidade do Rio de Janeiro. Essa é a primeira fera delas. A segunda, Débora Bastos, enfermeira residente, multiprofissional em saúde mental, psicodramatista, gestora em saúde e coordenadora de operações no coletivo Pretas Ruas, ativista antirracista, militante antimanicomial e antiproibicionista, membro integrante do selo Juristas Negras, integrante do Comitê de Saúde da População Negra e GT de Saúde Mental e Racismo. A qualificação em Sistema Penal e Penitenciário, Extensão Universitária em Saúde Mental e Saúde da População Negra. Meninas, sejam bem-vindas ao Humaniza Podcast. Axé. Eu queria, antes de tudo, perguntar quantos anos vocês têm para fazer tanto? Eu me senti humilhado. A gente deu uma resumida, era mini bio. Era mini, isso que eu falei, mini bio. Mini bio. O 000, eu apresentei o Danilo. Esse é o Danilo, engenheiro ambiental. O Danilo me apresentou, esse é o Alan, eu conheci ele no bar. Mas é isso. Meninas, sejam muito bem-vindas. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui para conversar, para conhecê-los um pouquinho mais. E aí a gente sempre começa assim o nosso bate-papo fazendo uma perguntinha que parece simples, mas tem um pouquinho de profundidade, né? E hoje a gente quer ouvir quem é a Pamela e quem é a Débora. E aí a gente vai começar pela Pamela. Quem é a Pamela? Primeiro, eu queria começar saudando a ancestralidade, principalmente as mulheres negras que vieram antes de nós, porque graças a elas, né, a gente está aqui a falar, então eu sempre começo saudando, honrando e pedindo licença a essa ancestralidade que guia e que finalmente hoje a gente está vivendo o sonho, né, desses ancestrais. Eu sou Pamela, filha da Cristiane e do Silvio, enteada do Rogério, e são as minhas três referências, né? Eu gosto muito de mencionar essas pessoas que são tão importantes na minha vida. Eu sou irmã mais velha da Priscila, que muito me ensina sobre responsabilidade. Sou noiva do Rodrigo, que é um grande parceiro aí da minha vida. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, determinada. Para quem interessar, sou escorpiana, com ascendente em Gêmeos, mas minha alma é de libriana, porque eu sou muito ponderada, muito mediadora, conciliadora. E eu acredito muito que tenho assim, muitos sonhos ousados, né? Tenho sonhos grandes de mudar o mundo, ou pelo menos continuar fazendo essa roda girar, para a gente ocupar cada vez novos espaços e novas possibilidades. E acho que é um pouquinho disso aí. Eu sou muito objetiva também, então eu não falo muito. Acho que a gente também está entrando num ciclo também de começar a contar as nossas histórias, né? As nossas narrativas, de onde a gente vem. Eu sou da Zona Norte, do bairro de Irajá, que é um bairro que eu passei a minha vida toda lá. Assim, eu estudei do ensino fundamental, né, ensino infantil, até o ensino médio. A minha graduação também fiz ali pelo bairro. Na pós que eu comecei a voar para além do bairro, então eu tenho uma história muito grande com esse bairro. Eu sempre fui aluna bolsista também, o quanto que a gente precisa, né? A gente está aqui num podcast que fala sobre humanizar, né? Então, do quanto a gente precisa de políticas sociais, porque eu fui bolsista ao longo de toda a minha vida, né? Todas essas graduações, especializações que eu fiz, foi graças a essas oportunidades que eu tive. E acho que é um pouquinho disso, né? Ao longo aí do podcast, se eu esqueci de falar alguma coisa, eu trago. Mas acho que é um pouquinho disso que me traz até aqui. E eu também
rompo essa narrativa, né, de que as pessoas negras sempre têm essa trajetória de vida muito triste ou de muita dificuldade. Os meus pais tiveram dificuldade, mas graças aos esforços deles eu não tive tantas, então eu tive muito essa oportunidade de fazer o que eu realmente quisesse, né? Eles me jogaram no mundo e eu agarrei essas oportunidades, por isso que eu sempre faço esse movimento de retorno para trazer cada vez mais pessoas para facilitar esse processo. Legal, muito bom, muito bom. Agora a gente quer conhecer ela. Quem é a Débora Bastos? Já rindo, né? Quer saber quem é a Débora. A gente já sabe que é uma pessoa sorridente, mas a gente quer saber quem é. Como é que fala depois da minha diretora executiva? Cara, é isso, né? Também eu sempre inicio minha fala saudando a ancestralidade, né? Aqueles mais novos e mais velhos que vieram antes de mim. Principalmente no âmbito familiar, né? Porque eu acho que eu sou a força das minhas avós, do meu pai, que já estão no Orum, né? Não estão aqui presentes, mas que me deram toda a força para estar aqui agora. E é isso, né? Saúdo meus orixás, minha espiritualidade, né? Toda essa força atemporal que dá o pilar da Débora, né? Então, eu sou Débora Bastos, Guedes Bastos, né? Adoro falar de astrologia, sou pisciana de raiz, com ascendente leão, então assim, né? Quem vê, pensa, ai, que mulher é essa? Mas quando abre a boca, adore. Mas, então, eu venho, né, de uma dinastia de familiares analfabetos, assim, ninguém na minha família cursou a escolaridade formal. Então, eu sou a primeira mulher, né, graduanda, a primeira mulher de toda a minha geração a cursar o nível superior. Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, mas mais orgulho ainda, né, da força que me fez chegar até aqui, né? Pensando de uma filha de uma mulher, né, Jurema, empregada doméstica, meu pai que sempre trabalhou como segurança em mercado, não sabia ler e tal, mas que sempre falava, cara, vai estudar, você tem que ser alguém na vida. E eu acho que se eu pudesse dar uma devolutiva para eles hoje, eu falava que o que é ser alguém na vida, né? Porque eles foram esse alguém na minha vida e que me formou, né? Que me deram essa capacidade. Então, de formação, eu sou enfermeira, né? Atualmente, eu estou como residente em saúde mental multiprofissional pela Secretaria Municipal de Saúde. Sou psicodramatista de formação pela Roll Play Pesquisa, né? Em São Paulo. Então, eu sempre caminho entre essas duas formações, né? Na caminhada da minha vida. Mas é sempre isso, né? Eu sempre gosto de dizer que o Lattes é o menos importante para mim, né? O importante é essa dinastia dessas mulheres, dessas pessoas que me deram a força para chegar até aqui. Sou mãe da Júlia, né? Fui mãe adolescente e eu acho que a maturidade, né, da caminhada pessoal hoje me faz pensar que se eu não fosse mãe da Júlia, talvez eu também não teria chegado até aqui, assim, né? Pensando de uma forma da juventude, né, dos propósitos que a gente tem nesse sistema para a juventude. Então, a Júlia é uma das lelê de ouro da minha vida. Eu acho que é isso, né? Sou risonha, né? Nem deu para perceber, gente. Sou militante antimanicomial, né? A saúde mental, a atenção psicossocial são coisas que me fortalecem, né? Porque eu venho de familiar de um usuário, a gente diz usuário, né? Que é um nome que a gente dá para pessoas que são atendidas no Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu tenho um irmão, né, que é assistido nessa rede, esquizofrênico, e que eu acho que me potencializa. Eu acho, não, eu tenho certeza que foi a minha potência para eu chegar, né, nessa formação, porque até então na minha família não era uma coisa assim que era muito falada na questão de formação acadêmica, né? Muito mal a gente falava sobre estudar até o ensino médio, e chegando lá era um mérito muito grande, mas para a gente trabalhar para comer. Então, assim, essa era a nossa realidade. Então, mas eu sempre olhava, né, para a situação, para a realidade do meu irmão, para as violências, para as situações violadas que ele passava nesse sistema, né, dito como saúde mental, e eu falava, cara, eu tenho que entrar lá e fazer diferente. Eu acho que ele também, né, Luiz Carlos, é uma das minhas forças para que eu pudesse mudar a minha realidade, assim, dizer que, cara, eu vou entrar nesse lugar,
e eu vou fazer diferente, né? Eu gosto muito quando o Emicida fala que viver é partir, voltar e repartir. Eu acho que a minha vida é fincada nisso, em muitas situações, assim. Pô, legal. Muito bom, muito É bom. A gente... você falou, mas eu não sei se... Eu acho que a Pamela não comentou. Você é a primeira da sua família a se formar também? Na minha família materna, sim. Foi essa primeira referência que entrou no ensino superior. E, inclusive, tem essa referência, né? A Débora falando dessa trajetória, né? Eu também acompanhei muito minha mãe se formando enquanto eu era criança, né? Que ela tinha abandonado os estudos, voltou. Então, fui a primeira da minha família materna a ingressar na universidade e principalmente na faculdade de Direito, né, que é tão elitizada e ainda muito formada por homens brancos, e é uma mulher negra, né, que não tem uma referência, não tem alguém para puxar essa mão, né, não foi uma coisa muito fácil, mas cá estamos avançando. Não, a gente está fazendo essa pergunta aqui porque eu acho que é importante, né? Por exemplo, eu sou um homem branco e tal, e quando a gente se fez essa pergunta aqui no primeiro episódio, no episódio 00, eu comentei, né, que eu precisei, quando eu fui olhar, quem é o Vinícius, eu também precisei olhar para minha ancestralidade, e aí eu vi como a figura feminina era importante, era presente, né? Eu não conheço meu pai, até hoje, com 31 anos, e vem de uma família nordestina que veio para o Rio para tentar a vida, e também sou o primeiro a conseguir entrar numa faculdade, sabe, de Direito também, que teve umas barreiras e tal, sociais e de crenças limitantes que a família carrega, né, e a gente às vezes precisa furar esse bloqueio. Às vezes é entrando numa faculdade, é construindo uma carreira acadêmica, às vezes é de outras formas, cara, né? Eu acho que hoje em dia isso está mudando bastante também, né? Essa questão de, para ser bem sucedido tem que fazer uma faculdade, tem que fazer alguma coisa assim, né? Eu queria ouvir de vocês, assim, com relação à escolha profissional, né? Eu acho que você falou um pouquinho, mas a Pamela, por exemplo, o que te fez escolher o Direito? Uma coisa que eu também não falei sobre mim, né? Eu tenho imaginação muito fértil. Então, aí junta eu e Débora, que é essa pisciana, né? Aí já era. E eu comecei já muito pequena, né? Assim, eu assistia muito filme. Eu fiz um processo meio que inverso, né? Criança já era meio que uma velhinha, eu gostava de ver documentário, ficar vendo filme. E aí eu assisti um filme de uma juíza, e aí eu vi, cara, um dia eu quero vestir essa capa. E eu não sabia como, né? E aí fui meter as caras e descobrir, né, o que era o direito, como é que eu conseguia ingressar na faculdade, porque eu também não tinha muito essas referências, né? Ou era na escola, ou eu ficava procurando, porque na nossa época ainda estava muito recente, né? Hoje a gente, com um clique, descobre tudo, mas ali ainda estava nessa fase de descoberta. E aí, com 9 anos, eu já descubro que eu quero ser juíza, que eu quero cursar direito. E aí eu fui vendo como é que eu fazia para chegar lá, né? Então eu já falava isso e a minha mãe já acreditava no meu sonho, né? A minha mãe, desde que eu entrei na faculdade, no dia 0, ela já estava me chamando de doutora. Não tem outro nome. Isso. Todo mundo, se falar Pamela, ninguém sabe, é doutora para ela. Então, essa escolha já veio da infância, assim, foi uma coisa muito dessa curiosidade, né? E eu acho que também dessa vontade que eu tinha de transformar o mundo mesmo, né? De olhar para a minha realidade e falar, cara, isso não está certo, tem alguma coisa errada aqui. E eu acho que o direito foi esse caminho para entender, né, que a gente ainda está muito distante dessa teoria. A nossa prática ainda se afasta muito, apesar da gente ter uma Constituição bem robusta e tudo mais. Então, essa escolha veio, assim, muito aleatória, né? Eu não acredito muito em aleatoriedade, né? Eu acho que nada é por acaso. Mas foi muito nova que eu descobri e eu fui calçando mesmo os passos para chegar lá, um degrau de cada vez, e estou aí nessa batalha aí de ser uma jurista negra, que também não é nada fácil, né? Eu não trouxe na minha bio, mas eu também faço parte do selo Juristas Negras, que são mulheres que lutam por justiça social e não necessariamente precisam ter uma faculdade, né? Mas de quererem lutar por essa justiça social e acreditarem que é possível a gente transformar o mundo, né? Então, a minha escolha veio muito assim, acho que é aquela coisa, né, de você já nascer para ser aquilo, e a cada dia eu vou descobrindo mais esse amor aí pelo direito e pela justiça social, principalmente. Ai, meu Deus, Pamela tá me fazendo chorar. E você, né, com a saúde, assim, como é que foi? Tipo, teve essa situação com o seu irmão, mas... Mas é isso, assim, o pilar vem disso, assim, né?
aos 7 anos, né, meu irmão abriu um quadro de esquizofrenia, é um transtorno mental. E aí, cara, assim, é isso. Eu não sabia a palavra manicômio na época, né? Hoje eu posso falar com mais embasamento. Mas eu sempre, sabe, olhava para aquelas práticas, né, que era exercida assim no corpo do meu irmão e eu falava, cara, tem uma coisa estranha aí, né? Porque se a galera vem para cuidar, como é que amarra aquela corda, né? Hoje eu falo o nome clínico, né, da situação de uma contenção, mas eu falava, cara, eu falava para minha mãe e para o meu pai que não entendia nada, que para eles, eu acho que isso é muito importante ficar ressaltado aqui, era o melhor cuidado, porque aquilo acalmava o meu irmão, né? Então contia toda aquela força, né? Toda aquela brutalidade. E aí eu olhava para aqueles bombeiros que vinham na minha casa, né? Eu vi o manicômio entrar dentro da minha casa. E aí eu falava, cara, isso não tá legal. Tem que fazer diferente, tem que fazer diferente. Era uma coisa muito intrínseca em mim, assim, né? E aí teve um dia que eu virei para o meu pai, eu lembro que eu tinha saído da escola, assim, né? Nesse dia não tinha luz na minha casa, gente, de verdade. A gente não tinha dinheiro, eu tô rindo de nervoso, assim. Porque a gente não teve dinheiro para comprar luz, então a gente ficamos, para pagar a luz, a gente ficamos um mês sem ter luz. Estava escuro, assim, já para anoitecer. Eu falei, pai, eu quero ser enfermeira. E aí, não ao acaso, né? A gente estava com as velas acesas, né? Nada ao acaso mesmo, porque a cerimônia, né, da minha formação de enfermeira é a lâmpada de Florence Nightingale. E aí eu virei para o meu pai e falei, eu quero ser enfermeira e eu quero fazer diferente dessas porra dessas pessoas. Eu vou xingar, gente, só uma descer. E aí meu pai, como que você vai ser enfermeira? É muito caro, né? A gente não tem dinheiro para isso. E eu falava, eu vou conseguir e tal. E aí foi isso, né? Fui crescendo com aquela inquietação mesmo, daqueles procedimentos que para mim eram violentos e violentos. E aí teve um dia que o meu irmão ele ficou internado na casa de saúde no Vila dos Teles, que está fechado, graças a Deus, né? Todos os manicômios cairá e cairá mesmo. E aí, naquele dia, eu vi uma situação muito violenta, né? De um profissional, assim, agarrar meu irmão por trás, né? Com aquela brutalidade toda. E aí já estava grandinha e falei, cara, é isso. Engravidei, né, da Júlia, e aí eu fiquei um período, né, sem terminar o ensino médio. E aí retorno, né? Falei, cara, eu vou voltar a estudar, vou realizar esse sonho de ser enfermeira. Mas de uma coisa, eu acho que esse podcast me fez pensar sobre isso, de humanizar, assim. Eu poderia ir no viés do ódio, por tudo aquilo que eu presenciei. Mas eu falei, cara, eu vou entrar e vou fazer diferente. E aí foi isso, assim, né? Retomei os estudos, fui fazer a faculdade de enfermagem. Dentro da enfermagem, né, eu me vi no campo que eu queria, que era a saúde mental. Tive excelentes professores, assim, que foram, assim, uma pílula, né, de otimismo para que eu conseguisse terminar essa faculdade, porque não foi fácil entrar numa instituição, ainda mais assim, né, dos familiares que eu venho, que não sabia nem o que era universidade, né? A palavra faculdade não é uma coisa, acesso, né? pô, não é uma coisa que é, cara, tipo, uma conversa dentro da minha casa, assim. E aí, cara, eu terminei a faculdade, saindo já da graduação, coisa de 3 meses na pandemia. Eu falei, eu vou prestar prova para residência, vou entrar nesse sistema aí que encarceraram meu irmão, posso utilizar dessa palavra. E aí passo para residência, né? Faço concurso da prefeitura, passo. E aí começo a adentrar, né, nos serviços de centro de atenção psicossocial e tal. E aí, cara, o que eu posso dizer hoje, assim, sempre fui militante antimanicomial desde criança, né? Era uma coisa que eu falo que eu não precisei de bandeira para lutar por uma causa. Eu já estava observando o manicômio sem saber o que era manicômio. Só faltava saber o nome. Só faltava saber o nome para denunciar aquelas práticas. E aí eu começo, né, a ser inserida nesses serviços, né, de um lugar também de familiar. Eu acho que eu não quero perder esse espaço, né, esse olhar, esse lugar, porque, cara,
é isso, assim, a gente não vai romantizar, né, não vai partir de projeções emocional, mas eu sempre falo dentro da Pretas, troco com a galera, a vivência capacita, porque eu sou prova viva disso, né? Eu venho de pessoas que não adentraram a universidade, mas que me deram toda a capacidade para eu estar aqui. Então, vivência capacita. Então, tudo que eu aprendi, né, ao longo daquela infância, eu costumo aplicar para fazer diferente, sabe? Então, acho que é isso, né? Ele é a minha total inspiração para fazer enfermagem. O psicodrama, ele nasce, né, dentro de uma formação que eu estava fazendo na prefeitura. Foi um dos primeiros processos seletivos que eu passei, que era o Rap da Saúde. E aí eu conheço João Tavares, capricorniano, ateu, tudo ao inverso de mim. E aí eu tinha ansiedade generalizada na época, né? Nem sei se eu tenho até um pouquinho de ansiedade. Mas tá aí, a gente está lapidando. E aí, cara, o cara fez 4 encontros com a gente, né? Era uma rede de adolescentes jovens promotores de saúde. E aquilo fez, assim, uma diferença dentro de mim, sabe? De uma potência, sabe? De resgatar coisas que... E eu falei, cara, eu tô muito menos ansiosa, né? Aquela ataque cardíaco, aquela coisa. E eu falei, cara, eu quero esse psicodrama. E é isso, né? Aquela coisa de olhar, cara, eu quero isso. E aí eu virei pro João e falei assim, cara, tu me forma. Ele, pô, a gente vai abrir aí uma bolsa, né? Não tinha verba para bancar aquele curso, né? Mas ficou ali guardado. E aí teve um certo dia que o João me liga e fala, ó, tu é a bolsista do psicodrama. E eu, caralho! Gritei pra caraca no telefone. Eu falei, é isso, né? Joguei pro universo, o universo escutou. Ele, que universo que é o cosmos? Super ateu, assim, de raiz. E eu falei, pô, João, alguma coisa aí, eu também, né? Então... E aí, né, começa a minha formação em psicodrama, assim, né? Então, para mim também foi um espaço, assim... Mas, Débora, fala que bruxaria é essa aí do psicodrama. Porque nem todo mundo sabe o que é, né? Aí, pô, galera, porque o psicodrama... Antes de falar. você falar, o psicodrama, para mim, né, eu tive a oportunidade de participar de alguns... Para mim é uma bruxaria, literalmente, porque você faz cada coisa Eu falava isso com o pro seu João. corpo, que você fica assim, cara, como isso? E é o que você faz na vida mesmo, né? Dá raiva dessa frase, mas é... O que a gente faz com isso, né? Mas é isso. E é isso, né? Eu sempre trazia muitas questões, né? No lugar, assim, né? De assistente do psicodrama. Eu sempre trazia muitas questões minhas e eu falava, como é que esse cara resolve a minha vida, assim? Né? Porra, nesses encontros. Eu ficava assim, porra, o que ele tem? Né? E é isso. E aí eu volto, né, para a formação. Né? O que é o psicodrama? O psicodrama, ele nasce em Viena por um psiquiatra dramaturgo, Jacob Levi Moreno. Né? Então, acho que eu gosto de dizer que o Moreno ele é muito ousado, né? Não é à toa que eu estou nessa formação. E aí Freud estava lá, né, do outro lado, assim, né, criando a psicanálise, e Moreno aqui criando o psicodrama, né, que drama, né, parte da questão de ação, né, e psico, que é alma, corpo, mente. Então, é essa dramatização do corpo, da alma, da mente. Então, eu gosto de trazer o caso Bárbara para contextualizar um pouco o psicodrama, que fica mais assim, né, enfatizado e dá para a galera entender sem estar muito naquela teorização. Então, o caso Bárbara foi um caso muito engraçado, que era de uma mulher que ela, quando estava no palco, né, e o psicodrama ele é muito confundido com o teatro. Ele é um teatro, mas é um teatro terapêutico da espontaneidade, né? Nasce o teatro da espontaneidade. E aí o caso Bárbara, né, é um caso que é muito falado, porque ela sempre dramatizava uma mulher tranquila, né, bem fidalga, mas, porra, o cônjuge dela virava e falava, pô, essa mulher não é assim em casa, né, tipo, trazia para o Moreno, dava um papo, falava, essa mulher não é assim em casa ela, porra, ela é braba. E aí, com as minhas palavras, hein, Moreno? E aí, porra, o Moreno começou assim, tipo, entender, né, a situação daquele casal. E eles começaram a trazer situações deles sociais, né, situação conjugal e tal. E o Moreno trazia pro tablado, né, que a gente vai chamar de palco, uns vai chamar de tablado, que é a parte ali que dramatiza, né. Então, ele começou a ver que havia as questões, né, daquele casal que ele poderia dramatizar ali e que dali poderia surgir, né, as questões psíquicas que ele poderia trabalhar. Então, acho que é isso, né? O psicodrama, ele é o ponto forte dele é trabalhar a espontaneidade, o aqui e agora. Né? O que a gente faz com isso?
Vou dar um exemplo, né? A gente está vivendo, né, num sistema racista, né, genocida, mas a gente não pode ficar na falta, né? Então, o que a gente pode pensar que a gente pode fazer? Então, assim, e aí a gente pode partir do viés psíquico e social, né, que é o sociodrama. Então, tem o psicodrama, né, mas aqui está a socionomia, né, que a gente trabalha com quantitativo psicossocial, com grupos, com clientes, no consultório. A gente tem uma gama assim, né, de trabalho para trabalhar no psicodrama. Acho que deu para pincelar assim, um pouco. Tem várias histórias que eu poderia trazer para contextualizar o psicodrama, mas acho que o caso Bárbara caiu bem aqui hoje, né? E é isso. E a mulher começava a trazer. Ele, cara, acho que dá para modificar, né, essa postura e tal. Quem é essa mulher que traz esse papel em casa e outro? Então, a gente tem diversos papéis a ser trabalhado, né? Acho que é isso. E a gente vive muitos papéis na sociedade. Sim, também. sim. Não, isso é muito bom, assim, eu confesso para vocês que eu estudei um pouquinho sobre psicodrama, que eu fiz uma formação de constelação familiar, e aí dentro dela tinha. E eu confesso para vocês que eu fiquei assim, cara, mas será que isso pode funcionar e tal? Achei um pouco diferente, assim, e tal, mas, cara, agora quando você tocou, eu já consegui visualizar várias situações em que poderia ser utilizado, assim, e a gente vai falar disso mais para frente. Mas eu queria ouvir de vocês, com relação ao tema raça, cor, né? Como é que surgiu essa situação para vocês? Assim, eu sei que vocês são mulheres pretas e tal, mas teve uma consciência racial dentro de casa, sempre tocando nesses assuntos, ou aconteceu algo específico que, pô, fez vocês despertarem para essa bandeira, para essa situação, assim? Ou nenhum nem outro, assim, mas... Essa daí é a melhor parte dele. Adorei, nenhum nem outro. Porque é complicado, né? Porque acho que mulher negra, principalmente eu, que sempre fui bolsista, sempre frequentei muito espaço branco, né? Então, antes de saber o que era o racismo já me atingiu. E já na infância, né? Acho que isso é muito, muito forte, até quando eu paro para lembrar. E isso não é um assunto que a gente tratava em casa, porque na minha casa, principalmente por a minha família ter muito colorismo, né? A gente tem negros de vários tipos de tom de pele, e na minha família eu escutava muito aquela questão, né, de que tem que embranquecer a família, e aí crescendo ouvindo aquilo, né? E aí eu não conseguia identificar ainda, né? Não sabia nome. Quando eu ia para a escola, não me via, via os tratamentos desiguais, né? Tipo, um professor ter um carinho a mais por um, não ter por outros, e a gente sempre vai entrando numa capa, né? Eu entrei naquela capa de ser a pessoa CDF, né? De, tipo, tirar as melhores notas e assim, e tendo aquele destaque e vivendo a minha vida, e dali conseguir perceber. Eu acho que o primeiro episódio, assim, que hoje olhando, né, principalmente a Débora, foi muito um alerta para isso. Eu tô rindo, mas é de fato de nervoso do quanto que a gente sofre o racismo recreativo já na infância, né? E aí quando você tem pais que não têm muita noção, né, de ter esse letramento racial, de saber dar nome às coisas, de ver, e a gente acredita muito que está tudo certo, né? Por um tempo, acho que esse lenço da democracia ficou exposto e todo mundo achava, brancos e negros têm direitos iguais, está tudo lindo, tudo muito parecido. Então, por estar, né, nesses espaços, acho que desde a época do infantil, fundamental e médio, assim, era uma das pouquíssimas pessoas. Acho que se contasse, assim, o máximo que já teve na minha sala de pessoas negras também, eram 3 pessoas, assim. E eu não percebia mesmo, assim. Tinha aquele sofrimento, né, que a gente não sabia dar nome, de achar que era excluída, aí você era mais feia da escola. Não sei se é a Sueli Carneiro que vai dizer, né? A gente fica se esforçando para ser o primeiro da turma, né? Para poder ter pelo menos um destaque. Maior, né? O preto tem que sempre se esforçar para isso. Hoje em dia eu vejo, hoje deve rolar isso ainda, mas assim, naquela época era mais contundente. Rolava uma listinha. Para ir marcando, né? Aí tipo assim, ó. Olha que escroto, né? Corpo, as crianças de 10 anos de idade, corpo, cabelo, rosto, e aí você dava notas, saca? Tipo, 8, cabelo 8, corpo 7, rosto 10, não sei o quê. Pô, o lápis de cor, né? Que cor? Que cor que eu não me reconheço? Porra! Exatamente. É isso, né, cara? Tinha isso, assim, aí, porra, eu aproveitava aquela porra ali pra zoar, né? Assim, tipo, aí tinha uma mina
preta, com cabelo crespo, e o nego vinha, porra, cabelo zero, sabe? Ou quando não escrevia Bombril, né? Bombril, tá sempre ligado? assim. Umas paradas assim, bem escrota mesmo. Aí já era escroto naquela época. Porra, hoje em dia, eu lembro que tinha uma mina preta lá na escola e tal, e ela era gordinha também e tal. E aí, enfim, vou falar o nome dela porque ela tá nas minhas redes, assim, eu sou uma das poucas pessoas que tem ela nas redes sociais, eu acho que isso já diz muito também, sabe? E aí, tipo, naquela maior, o pessoal ficar zoando, falavam assim, a gente te viu lá atrás do pet shop pegando a fulana, não sei o que, tava lá no muro lá com a fulana lá, beijando a fulana e tal. E aí eu entrei numa, mano, que eu parei de desmentir, isso nunca tinha acontecido, sabe? Mas eu entrei numa que eu parei de desmentir. Eu falei, pô, é mesmo, tava mesmo, pô, não sei o que, vivia lá assim no colégio, colava do lado dela e acho que ela gostou desse lance, saca? Porque ela percebeu que tinha alguém ali que estava preocupado porque estava sacaneando muito ela. Você vê a pessoa indo pra escola, tipo, caraca, tô aqui nesse inferno mais uma vez, saca? E assim como ela, tinha vários outros. Encontrei um amigo do Gil, esse aí, posso até falar com o Marcelo, no trem. E aí, pô, fiquei felizão outro dia, né? Tem 3 anos isso aí, foi antes da pandemia. No trem, aí eu não reconheci, porque ele sempre foi pequenininho, ele já tava grandão, e tava com uma barba assim e tal, fechadona. Eu falei, e aí, cara, porra, tá de terno? Ele, pô, eu tô trabalhando no TJ, eu estagiei lá, e depois eu comecei a trabalhar, me formei em direito, pá. E o pai desse moleque era à frente na favela lá em Bangu, sabe? Então você vê que, você trocar ideia, tipo, chamavam esse moleque de coisas absurdas, assim. E aí é piada. Não, eu ando com ele, pô, eu tirei foto com ele vai no meu aniversário. Eu sou ele, eu xingo ele de macaco, mas ele vai no meu aniversário. É o racismo recreativo, né? Exatamente. Mas e aí tu me deu um alerta assim que eu vou muito para além do racismo recreativo, sabe? Porque, cara, você tá falando de uma mina preta que foi preciso objetificar esse corpo, né? Porque tava todo mundo dizendo que tava comendo a garota, né? Se a gente parar para pensar. Né? E aí, qual é o lugar que deu para essa menina, né, na escola? Pô, o lugar que os garotos estão comendo, né? Só para isso que ela presta, né? Não parte da questão do pensamento, né? De que a garota tinha uma questão de uma intelectualidade. Porque ela era feia para os padrões da galera. Mas era a comidinha da galera, como sempre foi, né? Desde a escravidão até hoje, né? Exatamente. A mulher branca é para casar, a mulher preta é para fuder, para comer. Então é isso, assim. E ainda tem o naipe, né? Que é a galera também da cozinha, que é para esconder total, né? Sim, tem, né? Pra você exibir, aí tem vários níveis. Pois é, né? Porque tia Anastácia faz o bolo, quem toma os louros da farinha é a Dona Benta, né? Se a gente parar pra pensar, porra, é esculacho, a mulher tá lá se acabando. Não que a cozinha é desmerecida, sabe? Porque eu sou uma mulher de axé e a gente não se faz nada sem a força da comida, né? Do alimento, da herã. Então, a Oxóssi nos diz muito isso, que o alimento, a carne, né, é a nossa maior potência. Então, assim, mas para pensar qual é o lugar que a mulher preta é localizada. E aí eu não sei, né, qual era a parte da parte que você estava na escola. Mas, porra, pensar numa jovem negra, mano. Cara, é esculacho, né? Era uma escola particular em Bangu. Então tinha gente preta muito rica e tinha gente preta bolsista. Era o caso de ser uma mina preta que tinha dinheiro, que não era bolsista. E mesmo assim não é reconhecido. E mesmo assim sofreu. Não, assim, se o cara, eu tinha outro camarada lá, ele chegava, gordão assim, preto e tal, ele chegava com os tênis da Nike e tal, mas, cara, visivelmente ele comprou aquela porra no shopping. O pessoal chegava e falava, é falso. É isso. Para entrar na mente do cara e fazer o cara se sentir mal, sacou? E assim, pô, uma criança, beleza, de 10, 11 anos, pô, de onde vem isso? Será que é só malícia da criança? Será que a sociedade vai te moldando para isso mesmo, sabe? Para ter um pensamento tipo do pai dela, minha filha é muito cara, do teu pai, perdão, minha filha é muito cara, não dá, pô. Tá viajando, tá sem luz, pô. Exatamente. Entendeu? Então é uma limitação que se coloca. Né? Porque o sistema ele vai minar os nossos sonhos. São essas microagressões, né? E aí eu vou partir do meu lugar de fala, né? Enquanto trabalhadora de saúde mental, que faz, né, o adoecimento psíquico da população negra. Que aí, cara, essa porra vai alertar lá quando a gente está adulto. Mas já é uma criança que já nasce num sofrimento fudido, né? Causado por esse sistema, por esse Estado genocida, né? Por essa galera que é isso, né? Que vai dizer que tu
tu não vai ser enfermeira, né? Que tu foi feita para comer. E aí, mano, tu não vai se ver mesmo. O que você fica? Reproduzindo ódio. E aí hoje eu falo pras minas, pros jovens, pra galera... Cara, eu quero partir de um lugar diferente. Porque se a gente ficar apegado às histórias de dor, a gente não avança. Sabe? Não é pra gente apagar, né? Porque o sofrimento tá aí. Mas, cara, o que a gente pode fazer, mano? Vamos pensar. O que a gente vai fazer com isso? Sabe? Porque se eu fosse olhar pra galera que, porra, botou meu irmão no manicômio, né? Que bateu, que amarrou. Mano, hoje eu não tava lá dentro falando pra galera, ó, isso aí é manicomial, mano, vamos fazer diferente. Sabe? Eu não era uma militante. Então, assim, eu acho que dá, né? A gente tem história de dor, o nosso povo tem história de dor, mas a gente tem estratégia, né? E a gente vai aprendendo, porque o povo ancestral né? tem estratégia. Então, acho que a minha estratégia é isso, não ficar apegada às histórias de dor e fazer diferente. Entendeu? Mas é isso, é um trabalho árduo. Porque até pra mina se reconhecer, né, como mulher preta, com todo esse sofrimento, com toda essa chibata social, né, que ela sofreu, é difícil pra caralho, mano. Eu tiro por mim quando eu entrei na universidade. Porra, eu tinha uma vergonha do caralho de escrever, porque eu não tive um ensino forte, né, de português. Eu sempre estudei em Brizolão. Eu lembro que o meu ídolo era o Brizola. Pode falar isso aqui? Cara, eu achava o Brizola o máximo, porque meu pai não tinha dinheiro pra comprar sapato, a gente ganhava aquela porra daquele que chute, e eu falava, pô, esse cara é legal. Porra, eu já era de esquerda. Porra, já era de esquerda sem saber, mano. Ele falou, ó. Então, sem saber, porque, porra, eu falava, o cara é o máximo. Né? Então, acho que é isso, assim, né? E aí, quando eu entro na universidade, assim, né, com um enfraquecimento, né, gramatical muito grande, e eu tinha vergonha de falar que certas coisas eu não estava entendendo por interpretação de texto. E essa mesma galera que, se a gente não se conversar, se a gente não se aquilombar, se a gente não acabar, né, com esse epistemicídio que tem na academia, porque a gente não vê nossas leituras pretas, nossas caras pretas ali, mano, é uma galera que vai chegar no segundo, terceiro período e vai falar, pô, isso aqui não dá pra mim. Então, acho que tem que ter galera lá dentro. E a gente começar a adaptar o português também, né? Não, o preto grada quilomba vai dizer sobre isso, né? Até o dicionário é racista, porque eles não adequam a nossa fala, né? Então, assim, é isso. Então, assim, a gente está muito... Eu falo que... eu fico muito incomodada quando a pessoa fala o povo negro está em revolução. Eu não acho, sabe? Eu acho que a gente está em debate reformista. Porque eu acho que só há revolução quando meus avós analfabetos estiver lá, né? Em algum escrito... A gente poder referenciar, né? É isso. A fala então, deles. é debate reformista. Não, mas isso é verdade. E até trazendo, né, antes da grada, a Lélia já dizia, e é uma coisa muito atemporal, né, o quanto que a gente não valoriza esse português, porque é um ensinamento, é uma sabedoria tão grande, e a gente invalida, a gente não pode citar, para a gente citar autores negros na academia, até hoje é muito difícil. E aí a gente descobre também, né, que eles não querem que a gente cite porque eles não conhecem, eles não leram, e aí a gente fica prejudicado porque quer trazer essas questões. Isso, a gente fica numa subalternidade acadêmica, né? Tendo só que muda ler. o lugar, né, Sim, social que sim. a gente vai ocupar. E é isso, né? Mas eu acho que é isso. A gente vai furando a bolha do sistema, né? Eu, como uma mulher de Oxum, acredito que a gente é água infiltrada dentro do sistema, né? Então, hoje, a Débora de hoje, na residência, né? Posso dizer que 1 ano atrás eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje de dizer, cara, hoje eu quero estar lá dentro. Porque eu acho que os nossos têm que nos ver e dizer, cara, é possível. Porque o que eu passei na universidade, na academia, né, em outros espaços no qual o racismo institucional, sabe, era porrada. Eu falava, ih, tá maluca, esse lugar não é para mim, não quero, nunca mais vou pisar. Mas hoje eu penso diferente. Eu falo, porra, essa galera vai ter que me engolir. A minha sapiência ancestral, a nossa tecnologia ancestral e intelectualidade ancestral. Né? Porque a epigenética já está aí dizendo, né, que a gente herda, né, não só as dores dos nossos ancestrais, mas também as nossas estratégias. Né? A gente traz isso no nosso DNA. Então, mano, o mundo é nosso. O futuro é preto, ancestral e empreendedorismo. Porque a gente, até quando você falou essa coisa, né, de não querer estar nesse lugar, a gente quer fugir o tempo inteiro, né? Porque a escola já é um ambiente hostil. A universidade, então, nem se fala. Então, a gente quer sair correndo porque quer resolver. E aí, agora, acho que a gente faz esse movimento. Não, assim, a gente adoece, porque também não é fácil estar nesses espaços e receber essas chibatas, né, atuais. E quando você falou também essa parte de
do quanto que a gente herda essas tecnologias ancestrais, né? E hoje a gente fala muito de empreendedorismo, diversidade e inclusão, e a gente não lembra das nossas quituteiras, né? Das mulheres negras que estavam lá lutando para alforriar os nossos. E a gente continua hoje nesse movimento de formas diferentes, né? E aí a gente vai rompendo uma barreira de cada vez, mas tem essas microagressões, né? Aí só para concluir, né, a pergunta que o Vini trouxe, de quando que eu descobri essa questão. Eu acho que até hoje a gente recebe microchoques, né? Porque tem o tempo inteiro, você sofre uma injúria racial, tem os episódios racistas, e eu só consegui perceber de fato quando eu rompi a bolha que eu vivia, né? Porque era casa, escola, e aí eu comecei com Jovem Aprendiz, e com 14 anos, e aí eu fui conhecer um outro mundo, né? Outras pessoas que já estavam dentro do movimento negro, que hoje a gente já nem fala mais movimento, né? São movimentos negros, porque cada um tem uma estratégia diferente, né? A minha estratégia é a do acolhimento e do afeto, mas também é válida a estratégia da pessoa que vai agir de uma forma que a gente chama mais raivosa, sendo que a gente tem justificativa para sair quebrando tudo, né? Isso aí é super válido. Eu escolhi esse caminho, né? Através do acolhimento, do afeto, porque eu fui acolhida, e eu acho que isso reflete muito, né? A gente tem várias camadas do racismo. Eu sofro de forma muito sutil, né? São os olhares, você vai advogar com esse cabelo, você é advogada mesmo, né? Não é aquela coisa que a gente fala, são agressões, mas são aquelas micro, né? Para lembrar que aquele lugar ali não é seu. Tem pessoas que não, que já apanham, são mortas na porta de casa só por serem pessoas negras. Então, são muitas essas camadas. Eu acho que a gente, infelizmente, não tem essa descoberta sutil, é sempre na porrada, né? Você vai, você já está num episódio, você fica, o que eu faço? Como é que eu me defendo disso e eu nem sei o nome do que eu estou passando? Eu acho que isso, para mim, foi muito assim, né? De estar num episódio já na escola, na infância mesmo, e ver no tratamento, né? No carinho que, às vezes, um professor tem com aquela pessoa que é branca e o cabelo, e aí você já vê que o seu cabelo não está parecido com o dos outros, que a sua cor não está representada num lápis para você pintar. Então, acho que esses processos de embranquecimento, né, a gente vai passando e são muito dolorosos. Então, a gente descobre assim no susto, né? E aí, quando você vê, caraca, eu sou negra no Brasil, e aí começa esse tornar-se negro que é muito doloroso, assim. E aí você descobre essas camadas do que é bom, né? De você resgatar a sua ancestralidade, de você ver o quanto que existiam potências negras, porque ninguém fala. Assim, na história do Brasil mesmo, todo mundo invisibiliza as nossas conquistas, né? Se eu estou aqui podendo falar hoje, é porque teve muita luta. E às vezes a gente não reconhece, acha que foi uma bondade da princesa Isabel, essa que a gente aprende na escola. A falsa ela decidiu agora libertar os negros, e aí você não dá uma Porra, e o Luiz Gama já estava aí dizendo a parada há muito tempo, né, cara? Esperança Garcia, que finalmente foi reconhecida como primeira advogada do Brasil, porque ela fez uma petição, e ela sem saber, né, porque a gente tem... O Vini aí não vai me deixar esquecer se eu não lembrar agora, mas a gente tem a petição, né? A gente tem lá, você tem que endereçar, tem que qualificar, falar os fatos, fundamentar o seu pedido, e Esperança Garcia já fez isso lá em 1700. Então, assim, reconhecer essa mulher enquanto advogada é uma luta aí também ancestral das nossas mulheres negras, né? E acho que esse novembro, principalmente de 2022, está sendo de muita potência e de muita felicidade, né? A gente finalmente está podendo respirar e falando, avançamos, somos o sonho dos nossos ancestrais, e é esse lance que eu e a Débora trazemos, assim, tem muito motivo para a gente sair quebrando tudo, mas, cara, vamos reconhecer os nossos, vamos mostrar que a gente tem potência, que a gente está lutando, que as nossas lutas estão sendo reconhecidas, e o quanto que muitas de nós estão aí já surgindo, né? Eu olho para meninas de 11 anos que já estão falando, já sabem sobre a África, né? Na minha época, quando falava África, a pessoa achava que era só pobreza, só gente chamada de Congo, Só era o Congo que era falado, porra, o Congo. Cara, caraca, assim, numa forma muito de zoeira, assim, né? Mas eu gosto muito quando a Pamela parte dessa questão, né, dessa parte de afetabilidade. Eu acho que a Pamela vem lapidando muito isso em mim, porque eu sou vista como uma preta raivosa e não ao acaso, né, gente, assim, né? Eu venho de uma vivência muito violenta, né, de periferia, de favela, né, atravessando as barricadas da favela para chegar lá na universidade. Então, assim, eu já chego nesse molde, né? Então, eu acho que não posso quebrar isso dentro de mim. Mas é isso, né? A gente vai lapidando para a gente não reproduzir esse ódio. Porque eu sempre falo, o sistema ele é estratégico para nos adoecer, né? O que a gente faz para reverter isso?
Então, trazer dessa forma, né, de afeto, né, de olhar de outra forma, de ser estratégica, eu tenho aprendido isso muito com a Pamela, porque a gente se encontra nessa encruzilhada, né? E eu falo que a encruzilhada, né, ela é lugar de encontro. E é um lugar de encontro que a gente encontra nossas luzes e as nossas sombras. Então, é isso, assim, né? Então, assim, a gente E saber abraçar todas elas. E é isso, né? Então, a gente é uma dupla que a gente se acolhe. Então, eu vejo o quanto é importante, né? A gente fala tanto de representatividade, né? A gente enaltece fulano, mas as nossas representatividades que está no nosso dia a dia, assim, né? E é isso, né? Já vou dizendo que, porra, essa mulher pra mim é isso, assim. Porque quando eu quero dar-lhe porrada, ela fala assim, não, vamos fazer diferente. A questão do escrito, né? Eu era uma pessoa que eu não queria escrever. Eu falava, porra, vou escrever pra quê, mano? Acho que eu tenho que ir pra prática, E ela, não, vamos escrever. O que não tá escrito tá o quê? O que não está escrito não existe, né? E aí, então tá bom, vamos lá, Fidalga, vamos lá, vamos escrever, Chica da Silva, vamos embora. Né? Porra, e é um orgulho, né, cara? Porra, dizer que... já fiquei emocionada. Porra, metade dos meus livros, né? Metade das coisas que a gente escreve, meu pai e minha mãe não sabem ler, assim. Então, caralho, me fez lembrar quando eu fui lá para pegar meu diploma e a minha mãe olhou para a universidade e falou assim, pô, isso é muito grande, né? Agora acabou, né? Agora já estudou, acabou. E eu falei assim, não, agora começou. Agora começou. É isso. Porque não basta para essa galera, né? Não basta. Então, eu acho que é isso que eu sempre falo, assim, a gente não pode ficar agarrado àquela porra daquele papel, sabe? É não perder a essência. E é isso, se embasar no conhecimento e ir para cima deles, né? Porque quando a gente fala fogo nos racistas, né, a gente não está dizendo de uma forma de violência, mas dizer que, caraca, eu vou derrubar esse teu racismo, e eu falo que a gente vai derrubar no A gente vai derrubar e mostrando os papéis, a né, dos quilombada certificados que a gente tem. E na canetada, porque agora eu quero canetar. Tá certíssimo. Oi? Cara, eu nasci, né? É isso, né? Vai mexer na minha história pessoal. Assim, eu quando eu nasci, minha mãe me deu, né? Eu fui meio que adotada em um certo período em Salvador. E aí eu volto para o Rio, depois de muito tempo, para minha família, né? Biológica. E aí fui criada na periferia, em São João de Meriti, no Gogó de São João. Então, sempre, mesmo em Salvador e aqui no Rio, sempre fui criada em periferia de favela. Então, eu falo que a favela, cara, a favela que é a minha primeira clínica, porra. É a clínica do asfalto, né? E hoje, quando eu vou falar, assim, às vezes eu sou muito da política de álcool, crack e outras drogas, né? Da questão da redução de danos. E eu falo que o meu primeiro filósofo é Bezerra da Silva. Porque, caralho, se tu não passar por esse cara, mano, tu não vai fazer clínica, né? Pois é, porque aí tu vê, porra, o jovem que, porra, tu vê aí, vamos pensar numa reportagem aí de pouco tempo de cara, 30 quilos de cocaína na FAB, não pesou, mas 0,6 gramas de maconha num jovem negro, porra, é um alarde total na mídia, né? Então eu falo, cara, então a gente tem que partir... E uma coisa dentro dessa que você fala, né, para um jovem branco ser reconhecido como traficante nas manchetes, ele tem que estar portando 8, 9 vezes mais do que um jovem negro, né? Porque aí ele está portando lá menos, ele já é taxado de traficante. O outro não, é um jovem branco. E às vezes nem isso. Às vezes nem isso. E aí, mano, eu vou combater nessa porra também de pensar que, caraca, a galera do campo AD, né, que é álcool e outras drogas, fica pensando assim, cara, eu vou muito contra a medicalização e patologização do sofrimento, ainda mais quando é da população negra, entendeu? O que levou o cara à droga? Então, eu não fico muito presa na questão da droga, né? Eu quero aprofundar no sujeito, porque se eu ficar presa na droga, porra, eu não olho o que levou lá, né? Porque é a desigualdade social, é a fome, é o desemprego. Então, a gente também primeiro tem que trabalhar essa questão para a gente pensar por que fulano está lá. Então, assim, eu aprofundo, né, na subjetividade da galera, né, e trazendo numa perspectiva de redução de danos, mas não só numa redução de danos biológica, né, para a gente pensar também, né, pensar políticas antiproibicionistas, né, pensar o que é a maconha para o povo preto. Porra, a maconha era a nossa erva medicinal, foi marginalizada porque, cara, os escravos ficavam lá na onda boa, né, e o senhorzinho não queria a galera de boa. Então começa a tirar aquela porra, né, para que o jovem hoje branco do Leblon fala que é cannabis. Eu fico puta com isso. Mas, enfim,
Eu gosto de entrar nesse assunto, né, porque é um assunto muito caro para mim, né, a questão das drogas, né, no Brasil, né, e principalmente nós na Pretas, a gente trabalha muito com a perspectiva de redução de danos com a população em situação de rua, né, e trazendo também esse debate étnico-racial para que eles entendam o lugar que eles estão, né, que não é só uma escolha, né, o sistema nos coloca lá nessa margem de subalternidade. Então, a gente começa, né, a Pamela traz, né, na questão jurídica, né, aprofunda comigo na questão de saúde, para a gente ir debatendo com essa galera. Então, assim, a gente tem visto, né, muitos avanços, a gente tem visto muitas mudanças e muitas reduções de danos para além do biológico, assim, né? Então, é isso, assim, cara. Eu costumo dizer que o Bezerra da Silva... já quero ir. Não, e até acrescentando essa parte que você falou, né, que não é uma escolha, porque muitas vezes a gente já esteve nesse lugar, né, pelo menos eu, de achar que a pessoa que está lá em situação de rua, ela está lá porque ela quer, porque não tem outra escolha, né, ela ficou lá. E uma outra visão também, né, que não é uma escolha, é uma questão social. Sim. Que leva a esse sofrimento psíquico e leva essa pessoa para droga. A gente não para olhar as causas. Né? Que são efeitos psicossociais do racismo, sabe? Exatamente. São efeitos psicossociais do racismo. E aí, hoje, né, eu falo dentro do Centro de Atenção Psicossocial, e aí no campo AD eu fico pensando, eu fico vendo a galera, né, medicalizante, dá uma medicação, vamos conter, vamos ali. Mas, cara, até que ponto a gente quer ver esse povo preto, né, que faz uso de álcool, outra droga, porque todos nós usamos drogas, né, que isso fique muito claro aqui, que é a galera dócil, né? Que docilidade é essa que a galera quer do povo preto? Né? Eu quero botar ele de uma forma mansa. Que aí parte daquela da mulher preta é raivosa, mas é branca, é altivez, está nervosa. Então, assim, a gente tem que, sim, sempre pautar, né, a questão do antirracismo. Eu sempre falo que dentro da enfermagem, dentro do psicodrama, eu costumo pontuar sempre uma clínica antirracista, sabe? E aí, para essa clínica acontecer dentro do sistema, porque acho que na Preta a gente faz isso muito bem, é pensar numa educação continuada, promoção de saúde antirracista. Porque a gente precisa, né, abrir a orelha dessa galera para pensar. Porque, senão, essa galera vai começar a se odiar. E eu estou falando isso, eu estou lembrando de um caso que tem coisa de 2 meses. Eu estava num tal lugar aí, né, de saúde mental. E aí um jovem negro olhou para mim, olhou para uma psicóloga que estava do lado, mulher branca, e falou assim, para de falar, Débora, teu cabelo é duro. Mano, eu engoli aquilo de uma forma. Eu falei, caralho, olhei para ele. Você estava nesse dia. Olhei para ele e falei assim, não, a gente vai exercer agora o que a gente quer. Olhei para ele e falei, cara, você está com ódio de você mesmo. Sabe por quê? Vai ler a tia Bell Hooks. Falei assim, vai ler a tia Bell Hooks. Sabe por que tu está reproduzindo ódio por nós mesmos? E é isso, você não se vê ainda. Né? Então, o meu cabelo duro, né, realmente vai te causar espanto, vai te causar horror, porque você ainda não consegue se ver. E aí ele saiu andando. Mas é isso, assim. E eu falo que muito o ponto de partida importante que a gente ter é resgatar essa juventude, mano. Porque eles são o futuro aí que vai reproduzir. Eu não sei se eu vou estar aqui para ver a revolução do antirracismo, não. Revolução. Eu espero estar. Tal revolução. Eu vou estar velhinha falando fogo no racismo. Mas, porra, resgatar a juventude, cara, é uma coisa que a gente tem que ter como base, sabe? Porque essa galera tá adoecida, né? Porque é e isso. A gente vai reproduzindo o racismo até para se adequar, né? Nesse embranquecimento, porque aí você quer ser aceito. Autossabotagem. E principalmente a gente entra nesse lance, né? De esperar uma validação, aí você tem que agir dentro de determinado comportamento para fazer certa coisa, para você ser aceito, né? Pelas pessoas brancas, e aí elas vão fingindo que te aceitam até um certo limite, né? Porque aí daqui você não pode passar, porque a gente ainda tem essa barreira, né? Que aí vão aumentando a linha de chegada cada vez que a gente chega lá. E eu acho que é esse caminho mesmo, né? A gente já fazer esse processo inverso, para que outras pessoas já tenham referências negras logo na infância, né? Eu só fui ter a minha dentro do direito, eu tinha 19, 20 anos. Assim. Pô, eu fui ter a minha no Comitê de Saúde da População Negra, que eu comecei a ler, e aí eu sempre parti, né, da questão da saúde mental, da psiquiatria, e aí a primeira coisa que eu fui ler foi Fanon. Dali, mano, foi só ladeira quilombada abaixo. Aí ninguém me segurou. Então, assim, falei, caraca, tem um cara aqui preto, né? Existe Basaglia, né? Que tem todo um movimento, né?
para a questão da reforma psiquiátrica, mas o Fanon era um psiquiatra preto, ninguém fala, mano. Sabe? O cara já estava dizendo o que seria o louco na sociedade hoje em dia. Eu acho que ele estava dizendo do louco preto, né? Que é o louco que é do cara que vai beber, né? Que vai dizer que é da boemia. Então, assim, que são essas pessoas, né? Que há muito tempo atrás ia parar dentro do hospício. Né? Cara, sabe uma coisa assim que eu estava pensando? Foi uma discussão minha assim, na eleição. Tava conversando com um colega meu de esquerda e tal. Aí ele veio falar, porra, Débora, tu vê só, caraca, cara preto, pobre, votando no fulano aí, de direita. E aí eu falei, pô, mano, tô revoltada, tô. Mas aí, cara, eu fui pegar a historicidade do conceito da parada pra gente não apunhalar os nossos irmãos. E eu pensei, eu falei, fulano, lembra que até um pouco tempo atrás, nós pretos não podíamos votar. Como é que a gente vai ter uma consciência política? Então, assim, pensar que tudo para o preto tem que ser um trabalho, né? E é um trabalho de uma educação antirracista mesmo. Porque, cara, eu venho da pobreza, da extrema pobreza mesmo. Sai de mim, porque eu não estou mais nessa escassez. Mas para dizer que, caraca, para os meus pais, o candidato bom era aquele que dava cesta básica. E a gente tem muito desses filha da puta aí. Sim. Eu gosto de um cara, um filósofo aí, que eu não sei o nome, que ele fala que eu não sei o nome que ele diz. Mas que os sacana também envelhecem com o cabelo grisalho. Mas cara. E eles têm um papo sagaz. Porque a comunidade está com fome, mano. Tu vem com uma cesta básica. Tu é o político bom. Exato. Porque o preto não foi pensado para pensar o que é esquerda, o que é bom, o que é voto. Agora que a gente pode votar, pensa mano. Com fome, né? Agora que a gente pensa com fome, pensa com a barriga. Né? Pensa com as urgências, é mesmo o cara, né, que usa o álcool, sabe? É o cara que usa a droga, sabe? Tá ocupando o quê? Tá ocupando tamponar um sofrimento, entendeu? Então é isso. Eu gosto de Carolina Maria de Jesus, que ela mete o papo real. Porra, aquela mulher, se ela tivesse viva, tinha que ser presidenta do Brasil. Porque a mulher vem dizendo tudo, sabe? Toda essa ferida social que a gente vive, né? Quando ela diz que a pior tonteira não é do álcool, é da fome, eu vejo isso dentro de um CAPS-AD. Mano, é isso. A fome faz a gente surtar. E aí tu vai pensar, fulano vai pensar a partir de um diagnóstico, a partir de uma patologização. Quem fala, qual foi, né, cara? Quem entrando nessa onda? Saúde aqui, Carolina Maria de Jesus, muita axé. Axé. E mesmo quando você está falando, aí eu vou te falar lá do lugar de fala. Experimenta tu tá morrendo de fome há 2 dias e dá uma talagada na cachaça. A fome vai embora, pô. Porra, é. Quem nunca passou isso não entende que, não é a mesma pra tu comprar um salgado pro cara, não. Porque o cara, mano, ele vai comer um salgado ali e o cara daqui a 2 horas ele vai estar com fome de novo, saca? Então o cara prefere beber cachaça, mano, na rua, porque vai embora. E aí ameniza, dá 19 horas ele tá dormindo, porque ele encheu o rabo de cachaça o dia todo. E é um tamponamento psíquico, é o que a gente vê diariamente. Tamponamento total. E aí eu acho que a gente pega o gancho para falar um pouquinho sobre o trabalho da Pretas. Conta pra gente como é que surge, o que vocês já fizeram, o que vocês estão fazendo, o que vocês pretendem fazer. A história da Pretas é longa, né? Que aí entra na minha história também. É uma coisa que eu estou fazendo um exercício também, de ir desvinculando a minha parte, né? Porque eu quero que a Pretas Ruas seja um legado. E a gente traz, né, Pretas Ruas ocupando espaços além das ruas. Eu sempre gosto de explicar o nome primeiro, porque a gente sabe que pessoas pretas são as pessoas que mais estão nos piores índices sociais, né? E rua é um espaço que todos nós ocupamos, né? A gente ocupa essa rua de maneiras diferentes. E quando a gente traz na logo, né, esse labirinto, acho que são as encruzilhadas da vida, né, o que a gente vai passando. E quem vive diariamente na rua, né, 24 horas por dia, é uma rua super diferente de quem só passa por ela. E eu, por muito tempo, vi essa rua e as pessoas em situação de rua como objetos da cidade. Para mim, já estava mais uma pessoa, e aí a gente vai ignorando, e a gente não escuta, e a gente não dá um bom dia. E vivi uma grande parte da minha vida assim. E aí eu fazia muito voluntariado, já na adolescência, né, muito por influência da minha mãe, que eu via sempre ela ajudando as pessoas, seja com uma palavra, com pouco que ela tivesse, ela dividia. Se ela tivesse 1 quilo de fubá, ela dava meio. E ela foi minha principal referência, né, principalmente para atuar com direitos humanos. E eu fui
nessa trajetória, né, fazendo alguns voluntariados e entrando em algumas instituições, e aí eu comecei a ficar incomodada, né, comecei a ficar inquieta. Nossa, a gente atende tantas pessoas e eu não sei o nome delas, eu não sei o que elas estão fazendo, a gente só entrega e como é que fica essa pessoa depois dali. Isso foi me gerando uma inquietação e eu fui meio que mudando, né, de organização para organização, até que em uma dessas eu conheci a minha xará, e aí a Pretas Ruas, curiosamente, nasce numa sala de aula. Era um projeto que chamava Filhas de Beth, que foi o primeiro projeto da Pretas Ruas. E aí a gente começa a conversar, e aí eu pego aquela ideia, eu falo, vamos materializar isso, a gente precisa fazer algo, porque a ideia era a gente fazer principalmente para mulheres negras em situação de rua, abrigos e ocupações. Só que aí a gente percebeu que onde tem mulher, tem criança, tem idosos, e a mulher negra está sempre nesse lugar de quem cuida, né? Tipo, é a pessoa que cuida e não recebe esse cuidado, e não consegue receber esse cuidado se não tiver alguém cuidando da família dela, né? De quem está ali ao redor dela. E aí a gente começa, no final de 2019, a Pretas Ruas, e aí a gente começa a meio que bater cabeça, né? Porque aí entra em uma outra camada do racismo, né? Eu não esperava lidar com isso dentro do terceiro setor, né? Porque é um setor que a gente olha, fala, você está lidando com as causas sociais, são pessoas que vão entender, né? Vão ter esse letramento racial e de gênero, só que não é o que acontece. Eram duas mulheres negras querendo começar um projeto social, e o que a gente mais encontrava era barreira. Aqui vocês não podem implementar, aqui não. Eu falei, não, pô, vamos fazer isso aí com o dinheiro do nosso bolso, a gente vai fazendo, vamos começar. E aí a gente começa essa trajetória com muita luta, porque a gente aqui da cidade do Rio, e a gente começou o projeto em Niterói. Então a gente ficava fazendo essa ponte, né, indo para o outro lado da ponte toda hora para atender essas mulheres. E a gente começa, né, com todas essas dificuldades, atendendo. E aí eu conheço a Débora numa live, no meio desse processo, e vejo todo o olhar, né, que ela tem para a questão social, questão de saúde mental. Falo, não, preciso dessa menina aqui na Pretas, e aí chamo ela para vir, que é o primeiro contato que eu tenho com psicodrama também, né, dentro desse projeto. E aí, humanizando aqui, né, esse sentimento, porque se alguém quiser saber mais da história da Pretas, está tudo nas nossas redes, @pretas_ruas. Se quiser uma coisa mais institucional, a pessoa marca uma reunião com a gente explica os dados. E a gente, dentro desse projeto, né, encontra uma outra camada também, que é essa de você querer tanto ajudar a pessoa, né, que a gente ficou ali imersa naquele projeto, e a gente fala, nossa, a gente em algum momento vai ter que dar tchau para elas, e o que a gente deixa? E aí a gente começa a pensar, né, que a Pretas precisa deixar sementes. Então, todos os projetos, ações sociais que a gente faz, é para a gente deixar uma semente, né, deixar outros projetos. E aí, do Filhas de Beth, hoje a gente já tem outras 2 lideranças sociais lá em Niterói, fazendo projetos parecidos com o nosso, que se inspiraram no nosso trabalho, né? E às vezes a gente busca essa representatividade longe, e essa representatividade está do nosso lado. E em Niterói também acho que foi o primeiro momento que caiu a ficha, assim, né? Eu conheci uma pessoa lá que já estava na 6ª geração em situação de rua. E aí, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com a população em situação de rua, a gente pensa, são 2 fomes, a de comida e de moradia. E a gente acha que são só essas. E quando você escuta uma pessoa que a casa dela, que a rua para ela é acolhimento, que ela só conhece aquele ritmo, como é que você tira essa pessoa dali? Ou você acha que tem esse direito de falar, não, vou te tirar e te colocar dentro de uma casa, porque é isso que vale para mim. És tu? E ali eu percebo, cara, não dá mais para a gente ter esse olhar vertical. A gente precisa começar a sentar com essas pessoas, ter o olhar horizontal. E aí a gente monta essa metodologia desse olhar horizontal, de conversar com as mulheres, conversar com as pessoas. E aí a gente começa a nossa primeira ronda nas ruas, que é um processo muito louco também, né? De você ir para a rua pela primeira vez, e aí você vai toda armada, né? Achando que você vai apanhar, que a pessoa não vai te aceitar. E aí a gente entra nessa questão também de humanizar de novo, né? Essa pessoa não é obrigada a aceitar o que você está levando. Acho que é o primeiro passo, assim, né? Que muita gente fala, eu queria entregar comida, isso, aquilo. E, cara, a fome não é só de comida. Às vezes é de um bom dia. Às vezes é de um olho no olho. E a gente não usa essa tecnologia mais barata que a gente tem, que é a escuta, né? De você parar e ouvir o outro, entender, falar, pô, me conta a sua história, porque essas pessoas não têm isso. E aí foi uma outra coisa que a gente foi vendo, e aí a gente pensou, né? Hoje a Pretas é uma organização que busca promover e desenvolver
outras lideranças, organizações sociais, para que a gente, de fato, reduza essa desigualdade social, racial e de gênero. Porque a gente entendeu também que não dá para a gente criar uma coisa do zero. A gente precisa entrar nessas rodas que já estão girando, nessas pessoas que já atendem a população em situação de rua, que estão lá com as pessoas em situação de abrigos, e não tem esse olhar racial, não tem esse olhar de considerar que muitas vezes aquela pessoa está ali porque é o racismo, é esse reflexo do período da escravidão que a gente viveu e que ainda hoje insiste em permanecer, porque se a gente tem hoje no Rio mais de 3 mil prédios públicos abandonados. Se o problema fosse só a questão da moradia, a gente resolveria isso muito fácil. Então, é uma camada muito maior que a gente está percebendo na Pretas, né? E aí a gente entra nessa questão também, né? Eu, por ser do sistema de justiça, vejo o quanto que a justiça também está muito longe ainda, né? Essas pessoas não entendem a lei que a gente tem, né? Essa lei institucional. A lei da rua é outra. E a gente precisa começar a parar para pensar, cara. Tipo, quando a gente fala em pessoas em situação de rua, antes era um cenário, né? A gente achava que só tinha drogado, só tinha maconheiro, só tinha craqueiro, né? Que as pessoas falam. E você fala, cara, não, lá tem uma história, tem uma pessoa que usa a droga, usa o álcool para tamponar um sofrimento. E o que a gente está fazendo para essas pessoas? A gente não pensa. E a gente não pensa nem enquanto movimento social, porque a gente pensa muito nessa lógica, né, de atender as pessoas que estão na favela, o que é muito justo, muito relevante. Mas essa pessoa que está em situação de rua, o que a gente faz por ela, além de achar que ela só tem que receber um alimento, um café, um almoço, e aí tem várias caravanas, mas não tem ninguém pensando na saúde mental dessa galera, não tem ninguém pensando no lazer, no acesso à cultura. E a Pretas, para mim, é um grande movimento que a gente faz de sankofa, que é esse movimento de retornar para os nossos que ainda não alcançaram esses espaços que a gente está tendo a oportunidade de alcançar. Falar, vamos resgatar essas oportunidades, essas identidades, pensar na emancipação dessas pessoas, porque essas pessoas geram renda. O Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio, e isso vem de alguém faz esse trabalho, né? Então, a gente não começa a não pensar nessas pessoas, elas geram renda, elas são eleitores, então, começar a pensar, né? E na Pretas a gente traz muito esse olhar de construir com elas também, né? A gente tem um projeto na Pretas agora, ativo, que é o Saúde Preta, e acho que a gente pode ficar dentro dele, porque o podcast foi muito para a saúde, né? E é um projeto que a gente busca entender as estratégias de sobrevivência dessa população e promover o acesso ao atendimento humanitário dessas pessoas. E aí a gente entra com esses atendimentos psicossociais, em grupalidades, e a gente olha para essas pessoas e fala, cara, a gente está aqui ofertando o que elas querem, porque a gente faz essa conversa. No primeiro encontro, a gente não leva nada, a gente leva a nossa escuta, a gente trabalha em circularidade, então a gente faz uma roda, a gente monta todo um xirê para se ver, se reconhecer. Porque essas histórias, né, eu falo muito que elas atravessam a gente, mas recentemente eu escutei que atropelam, elas atropelam mesmo, porque você já não sabe mais o que é a história daquela pessoa e o que é a sua, porque a questão racial atravessa do mesmo jeito, da mesma maneira, porque essas pessoas já estão num nível muito alto do racismo, né, que elas são tratadas ainda como bicho. Que essa pessoa ali não precisa de atendimento, ela não precisa de nada, porque ela já está no pior tendenciados índice. à loucura, né? Porque o povo preto é tendenciado exatamente. à loucura, né? Não tem E é louco, credibilidade no que fala, né? E ainda é raivoso, né? Que fala assim, eu não vou lá não, porque a pessoa vai me bater. Acho que a Pamela traz essa questão muito importante, né? Que a galera, quando chega, né, voluntariada, acho que ela trouxe brilhantemente, né, a nossa questão aí do que a gente atua na Pretas, mas quando as pessoas chegam como voluntária na Pretas, né, o que vocês fazem, o que a gente pode ofertar? E a gente tem como a nossa maior riqueza, cara, que o primeiro insumo que a gente tem é a escuta, mano. Porque sem essa a gente não vai, sabe? A gente não vai... o que a gente faz? Escuta. Sabe? E às vezes escutar o silêncio, né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não vai querer falar com você. E aí a gente trabalha, né, com a questão da grupalidade, né, que a gente fala que é o nosso xerê. Então, antes de eu ser psicodramatista, né, de uma ciência, né, do que é a importância de um grupo, né, a gente vem dessa tecnologia ancestral, né, que o fortalecimento ele é circular, né, em roda a gente está mais forte. E aí quando essa galera, né, em situação de rua está em roda conosco, que a gente também divide as nossas questões, não medindo escassez, né, porque senão a gente não avança, né. Eu falo que eu gosto muito que quando a Angela Davis veio no Brasil, né, que ela disse uma coisa assim que, sabe, mexeu em minhas estruturas, mas me fez pensar que quando a gente avança, a gente também está pisando em cima das costas de uma mulher negra.
Então, assim, a gente tem que ter um pensamento, um olhar interseccional para essa galera que está na base, sabe? É isso, né? São questões que nos atravessam, né? É um racismo, né, que é igual, mas que toca em feridas diferentes. Então, quando a gente está nessa grupalidade, né, a gente está ali muito escutando. Né? A gente não está ali não tem uma intenção, porra, vamos partir para uma clínica, né? Vamos partir para um olhar jurídico e daqui a gente tira alguma coisa. Não, a coisa vai acontecendo no espontâneo, entendeu? Então, eles trazem, né, coisas que eles sempre falam, pô, aqui eu me sinto em casa, aqui eu falo de mim, e coisas que a gente não consegue trazer no sistema, porque eu estou nesses dois lugares. Né? Eu estou no terceiro setor e estou dentro do sistema. Então, a Pretas, para mim, é um lugar no qual eu consigo, né, materializar, né, de fato aquilo que eu gostaria de exercer no sistema. Porque é isso, a gente pensar que a coisa ela tem que ser natural, sabe? Não dá para a gente forçar, pensar a partir de, cara, no terceiro dia a gente vamos pensar no diagnóstico. Não, porra, vamos pensar, fulano, sabe, tem indícios disso, daquilo. Não, a gente não está preocupado com isso. Tá? A gente está preocupado com o que a gente pode ofertar para aquela galera, né? E o que a gente pode fazer com isso. Né? Esse é o nosso lema. Assim, e até de instrumentalizar essa galera também, né? Sim. Porque como a gente tem acesso fácil, né? Um clique, a gente sabe tudo. Essa galera nem sempre tem acesso, né? Muitos não têm celular. E é muito curioso quando você fala essa galera do voluntário, né? Que às vezes as pessoas falam, entra em contato com eles. Assim, cara, a galera não tem celular, não tem WhatsApp. Como é que a gente vai chegar e entrar em contato com eles né? para saber? Desigualdade social. E mostrou, né? Tirou o véu que tinha. Quem tinha acesso àquele tal do auxílio lá, tá, mas E tinha era que só ter uma pelo celular. tecnologia. Porra. Isso aí foi outra coisa mais bizarra ainda. Sabe, sabendo que a margem da sociedade, a galera não tem acesso. A galera não tem que comer, vai ter celular. É estratégico para matar. Eu falo que é estratégico. Né? É um genocídio necropolítica. escancarado. O nome tem que dar nome às coisas, né? Sim, é uma O necropolítica. pessoal acha que é teoria da conspiração, eu falei isso até no outro papo, mas é sabotagem institucional, é sabotagem racial, é sabotagem de tudo. Você vê, é exatamente sobre isso que eu ia falar. Boa parte da população de rua, né, o cara que está ali em situação de rua, não dá nem para chamar de morador de rua, porque rua, tem uma vertente que a rua não é casa, mas para esses caras a rua é o acolhimento e a rua não é casa. E tem muito o que fazer na rua, né? A rua tem uma sapiência. Eu trabalhei na Central do Brasil há muito tempo. Eu saía, almoçava. E ali lá é uma atrás, área. almoçava ali atrás, ali naquele posto de gasolina que tem na entrada da Providência. Aí eu pedi um negócio que para um sempre dava para dois, pedia para embrulhar ali. E eu atravessava, ia fumar uma pracinha que tinha ali atrás, que é bem. Tem um terminal de ônibus atrás da Central, você atravessa o terminal, tem a pracinha, você atravessa na Providência. Aí você começa a subir ou andar, tem um monte de vilinha ali, né? Ou ia ali para as vilinhas. Aí eu estava ali sentado ali depois do almoço, com uma marmitinha aqui, e eu deixava ali estratégico, porque sempre passava alguém e perguntava, você vai comer? Posso levar? Porque eu também tomava cuidado de não chegar oferecendo, sabe? Porque né, essa situação, às vezes, o cara A gente pensa sempre que vai levar algo, né? E hoje eu parto de um pensamento diferente. Cara, o que eles têm para me ensinar, e foi isso entendeu? que eu percebi ali. Eu falei, cara, eu vou levar a comida, porque se ninguém quiser, beleza, eu deixo lá na geladeira no trabalho, depois eu levo para casa. E aí eu começava a trocar ideia, eu estava ali fumando, e chegava posso fumar contigo? Pode, senta aí do lado. Aí o cara começava a falar, mano, em Belfor Roxo, em tal lugar, assim, sou camelô. Aí o cara começava a pegar o saquinho dele, botar as balas dentro, pendurar no gancho. O saquinho, botar as balas dentro, pendurar no gancho. Ia trocando ideia, eu perdia meu almoço ali, às vezes eu investia meu almoço ali, escutando história dessa galera. E o que você passa a perceber é o seguinte, esse cara não está morando na rua porque ele chegou aqui nessa condição, ele está na rua porque ele quer, porque se ele pegar aqui, ele vai ter que parar de trabalhar mais cedo para poder pegar o ônibus, para poder chegar em casa, gastar esse dinheiro, ir para casa que às vezes não tem o acolhimento, não tem o conforto, não tem o que ele tem aqui na rua. Né? E aí tinham pequenas ações sociais, por exemplo, acho que não sei se alguns de vocês conhecem, mas tinha um hotel nos fundos da Central do Brasil, que era um preço simbólico, se não me engano era R$2, você passar a noite lá. Que no atual governo isso acabou. Acabou, e assim, eu vi isso acabar. Eu vi isso acabar depois do golpe lá. Foi golpe mesmo, tá? Depois do golpe lá, eu vi isso acabar, porque ficava uma fila. Aquilo já não dava vazão, ficava uma fila. Fulano vai sair 18 horas, aí tu pode entrar.
E era o pessoal com bolsa, com filho e tal, a maioria preto. Nos fundos lá também tinha um monte de gente chegava doando roupa, e aí tinha Um varal solidário. Um varal, e aí a roupa, o blusão ele era R$2. Eu já cheguei no centro, já que eu caguei minha blusa, comprei um blusão lá, tipo R$5, cara. Roupa boa pra entrevista caralho, de meu irmão. Adoro! roupa blusona. Então assim, o que o pessoal chama de submundo, né? Atrás da central do Brasil, né? Aquela coisa assim. Mano, você chegar lá, se você tiver com fome, você vai comer, se você quiser fumar, você vai fumar, se você quiser tomar uma, você vai tomar uma, sem ter dinheiro. Porque é o milagre da multiplicação, né? Onde tem um ou mais pobre, um chega sem nada, nós por né? nós, pô, todo mundo já volta com um farnelzinho pra casa. Então, eu via muito isso acontecer. Eu trabalhei um tempão ali na Central, conheci muito camelô. Se eu pegar trem hoje, eu conheço a penca de camelô. E essa galera dorme na rua, cara. E a rua é Isso é uma acolhimento, galera que eles nos têm... ensina pra caramba, E eles cara. têm um senso de comunidade absurdo, assim. E aqui na Pretas, né, a gente traz muito essa questão do resgate de autonomia e emancipação. E hoje o projeto político que a gente tem é de não dar autonomia para essas pessoas, porque ele não consegue trabalhar e voltar para casa, porque a gente tem um transporte público aí que não funciona. Ou, às vezes, ele recorre a algum abrigo, algum hotel solidário, e ele tem hora para entrar, ele tem hora para sair, e se ele trabalhar num lugar mais longe, ele não consegue chegar. Então, ele tem que escolher se ele vai poder comer, se ele vai poder ter um lugar onde dormir, ou se ele vai trabalhar e dormir na rua. Então, assim, são várias alternativas que ele acaba indo para essa escolha. Pô, vou ficar na rua, porque é um lugar que eu já conheço. Se eu ficar aqui com essa galera, eles vão tomar conta de mim. E aí você vê que essa estrutura é feita para que eles não saiam dessa situação. Porque não tem outra alternativa. A gente ouviu alguns casos de pessoas que, por exemplo, tem que ficar na fila, tem que entrar na fila já, tipo, 5, 6 horas. Se ele trabalhar num horário que ele sai 7 horas do trabalho, como é que ele fica? Isso, é um projeto Onde ele vai juntar? milimetricamente Calculado. Calculado para matar, assim. E é por isso que hoje, é o que eu falo, assim, não que eu tô cansada, né? Porque é isso, eu falo que guerreira é a Xena, a gente é sobrecarregada. É. Mas vou te falar, cara, a gente precisa... É isso aí. não, pô. Mas é. A gente Porque a gente também entra nessa síndrome de mulher guerreira, né? Aí você vira a mulher que faz tudo, E aí, maravilha. mano, eu tô na expertise, porque agora eu falo assim, cara, a gente tem que militar, a militância é importante? É. Mas a gente precisa pensar em algo estratégico. E aí eu falo, sair do campo ideológico, né, embasar aquilo que a gente está falando, trazer dados. E eu, como coordenação, Pamela na direção, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Porque senão, mano, os caras já estão vindo o quê? Para descredibilizar o que a gente fala. Porque senão tu fica só mais um racismo. Tá, mas racismo por quê? Não, por conta disso. Desigualdade social por quê? Por causa manicomial por quê? Não, cara, eu tô aqui, eu tô dizendo. Sabe? Tem uma ciência por Também não trás foi a disso. Débora e a Pamela que falaram. Sabe? Né? Então, assim, hoje eu posso falar pra galera que tá chegando, né? Que vem com essa militância, vou bater. Porque eu sou essa também. Eu boto o pé na porta, taco fogo. Mas, cara, vamos sair do campo ideológico, vamos pensar e fazer pensar. Eu acho que não tem coisa melhor, né? A minha orientadora, Beatriz Adura, uma mulher branca, mas que ela sabe, trouxe muito isso para mim, né? Como amiga e aí como orientadora, ela sempre fala. E é uma militante antimanicomial atuante, assim, uma anciã. E ela fala, cara, Débora, vamos pensar. Eu acho que essa galera tem que começar a entender, né, as questões do racismo, mas de uma parte que, cara, é isso, tem reflexão, tem dado, tem isso, né? Por que mulheres pretas no mercado de trabalho ganham menos do que branca? Tem um porquê, entendeu? Porque senão a gente fica ali, ó, vamos, levanta a bandeira, e os caras estão ali, porra, vou só destruir isso, vou só... Mano, quando tu escreve, quando tu traz, tu aponta, isso já dá uma outra visão, entendeu? Querem te colocar num pé de igualdade com mulher branca para deslegitimar. Sim. Por quê? Mulher branca é mulher E aí fala, é mimimi, eu dei mimimi, eu tenho vontade de dar um soco na cara de quem fala mimimi. Tem mesmo, cara, tem vontade de morder. É uma coisa que a gente até vem falando aqui, né? Que a gente tem mania de colocar vários problemas sociais dentro do mesmo saco. Assim. Então, por exemplo, a desigualdade entre homem e mulher. As mulheres lutam por salários iguais aos dos homens. Tá, mas tem a vertente da mulher preta, que também é um outro cenário. E É igual a parada do feminismo, porra, tem um feminismo branco.
Né? Se a gente Sim. pensar na solidão da mulher negra, solidão da mulher negra não é só afetiva, também é institucional. Quando eu estou dentro de um espaço que eu não me vejo. É diferente de eu estar com a minha irmã aqui no terceiro setor, a gente está construindo junto. É uma potência, a gente sabe dividir nossas alegrias e nossas dores. Mas, cara, é muito para além, entendeu? É aquilo da jovem que você falou. Qual é o lugar que nos coloca? É diferente do feminismo branco. E a gente está em 3 camadas, né? Tipo, tem raça, tem o gênero e tem classe também, né? Sim, Que aí você fica que são numa- estruturas de poder. Né? E que é essa galera que está aí produzindo poder, produzindo políticas públicas. Né? Eu falo, como é que a gente faz políticas públicas antirracista, antiproibicionista, de gênero, com quem está lá em cima, né, na estrutura, são essas estruturas de poder. Sabe? Raça, classe, gênero. Só essa E apesar galera. de tudo isso, Cisgênera. Como é que tu vai falar de gênero com uma galera cis? ainda tem isso. Entendeu? Traz nós para falar de nós, porra. É nós por nós. E tem uma coisa que, acho que para fechar, né, esse ciclo, que é o conceito que Vilma Piedade criou, que é incrível, que é a dororidade, né? Essa coisa da gente, enquanto mulher negra, transformar a dor em potência, né? Porque tem a questão do feminismo negro também, né? Que é super diferente do feminismo branco, e a gente trazer esse olhar, né? Do quanto que a gente, apesar de todas essas camadas quererem nos engolir, a gente está transformando todas essas dores em potência e impulsionando outras pessoas, né? A gente nunca chega sozinho num lugar, né? Essa vitória é sempre coletiva, porque a gente está sempre puxando outras mulheres e transformando essas dores em potência, falando, não, a gente consegue, a gente vai chegar lá. E eu acho que hoje a gente não vive ainda o cenário ideal, mas a gente já avançou muito e a gente precisa reconhecer isso também, né? Porque senão a gente fica nesse lugar que você fala, né? De só olhar a dor e aí... Esse também é um projeto, Fica alimentando né? escassez. Porque a gente só olha a dor, A e a escassez gente só olha a afetiva, a tristeza. escassez- O cara E não fazer rap avança. só falando que passou fome, o cara fazer rap só falando que não sei. E na verdade já melhorou pra ele, sabe? Tá ficando maneirinho, o cara já A favela conseguiu- venceu, Fica venceu uma pessoa só. Fica medindo escassez A com quem tá na A base, favela mano. da Silva é uma pessoa, só pode, né? Mas enfim. Fica Mas me- a gente tem que levantar a prosperidade também, de certa Sim, forma. Com certeza. Eu adoro mulher de Oxum, meu amor. É ouro. Oxúnica. Tá doido. Pois é. A gente Exatamente. precisa entender esse lugar de dor, né? E usar o psicodrama, né? O que a gente faz com isso? Que acho que tem sido a ferramenta O que a gente essencial faz com na aquilo que Pretas. fizeram de nós, assim. E aí eu acho que é aí que eu quero ouvir vocês também, porque a gente vem pensando, e eu queria ouvi-las, do que vocês enxergam como forma para combater o racismo, assim. Por quê? Né? Eu, pelo menos, parto da opinião de que, assim, acho que o atual sistema de justiça, as penitenciárias, eu tenho um pensamento anti-abolicionista, né? Tanto que eu trabalho e estudo a justiça restaurativa e círculos de paz. Eu acredito que o que existe hoje não faz mais sentido algum para, por exemplo, punir o cara racista, pegar ele, botar dentro de uma prisão. Eu acredito que não resolve. E aí eu queria ouvir de vocês. Como vocês acham que a gente pode combater o racismo? Qual é a melhor forma? Ou formas? Eu acho que tem várias formas. E eu também sou abolicionista penal, então acho que criminalizar, de certa forma, é importante para a gente ter essa institucionalização, né? Porque acho que ter essa coisa do racismo e da injúria racial em lugares diferentes é algo que também ameniza muito, né, esse lugar. E a pessoa que é racista, né, a gente acha muito, né, que a pessoa racista tem que ter um tentáculo e ela tem que ser um monstro. E muitas vezes não, é aquela senhorinha que é sua vizinha. E então a gente precisa entender também, e essa educação também, né? Porque eu acho que a gente às vezes educa sem perceber. Eu acho que a educação é essa ação constante que não precisa ter esse lugar de formal, informal. E a gente precisa começar a entender também para quem, né, que vai essa educação. Eu acho que esses movimentos antirracistas, a gente também tem que sair além dessa maquiagem, né? Não é só colocar um preto no comercial, é entender esse cenário histórico, a real história brasileira. Acho que cada vez mais a gente tem que impulsionar isso em todos os espaços, né? No audiovisual, no sistema de justiça, no poder executivo também, né? Porque muitas vezes eles ficam inertes mesmo, né? Porque é uma estrutura de poder, e aí como é que você rompe com isso? Vou dar uma educação, aí todo mundo faz curso antirracista. Eu acho que é um caminho, mas não é suficiente. Eu acho que essa questão de ouvir mulheres negras, ler mulheres negras, pessoas pretas de uma maneira geral, né? Principalmente pessoas trans pretas, que é uma outra camada também, e a gente parar para
ouvir esses discursos, né? E se educar mesmo no dia a dia, numa conversa de bar e começar a se pontuar também, né? Porque eu percebo muito isso. Acho que é o primeiro passo para a gente combater qualquer coisa, é perceber, cara, eu estou reproduzindo um racismo, eu estou reproduzindo um sexismo, e você começar a se meio que mudar mesmo a sua lógica, porque a gente vive essa lógica até hoje, né? De você olhar, principalmente bicha preta, né? O quanto que elas não sofrem, assim, porque essa coisa, né, de achar que é brincadeira e todo mundo zoar, e você vê, cara, não é assim que funciona. E a educação é um caminho, sim, eu acho que é muito importante, e começar a institucionalizar isso, sabe? Virar uma regra mesmo, da gente ter esse combate ao racismo, né? Eu acho que a gente já está fazendo esse avanço aí com o Pacto Global pela Equidade Racial que está acontecendo. E continuar, assim, não parar esse movimento, né? Acho que a gente conseguiu. Porque quando foi lá em 2013 que começou essa coisa, né, da estética do cabelo e todo mundo fazendo transição capilar, eu pensava assim, cara, será que em algum momento isso vai acabar? E hoje eu vejo que não, né? A gente tem cada vez mais aliados. E não é só juntar as mulheres negras, né? A gente juntar essa lógica de quilombo também, né? A gente falou que tanto sobre ancestralidade e no quilombo cada um sabia o seu papel, né? A gente não tinha só pessoas pretas lá, refugiadas. Tinha as pessoas indígenas, tinha o branco que era aliado, que pegava comida, que faziam as trocas. E a gente perceber essa lógica, né? Que a gente fala, a gente ficou muito limitado também nessa coisa do lugar de fala, né? Ah, se tem uma pessoa preta, eu não vou falar. Cara, às vezes essa pessoa preta não tem esse letramento racial que você tem. E você usar essa lógica muito humanizada também, né? De você não querer educar uma pessoa preta, né? Falar ali, mas se colocar nesse lugar, de trazer o seu ponto de vista ali, dentro do seu lugar social mesmo, de onde você saiu, dentro do seu contexto. Então, acho que são muitas ações que a gente precisa fazer e começar também a ter uma política mais agressiva do próprio Estado mesmo, né? A gente fazer essas cobranças para começar a romper essas barreiras, assim. E eu acho que a justiça restaurativa vai ser uma grande aliada nisso, né? Nessas questões, e a gente não patologizar o racismo também, né? E as pessoas racistas, né? Porque é sempre assim. Aí a pessoa deu um surto, aí tomou uma dose a mais de remédio e não perceber que, de fato, ela é racista, sim. E o que ela faz para mudar, e ela começar a se questionar isso. Eu acho que vai muito dessa... Eu acho que a gente não conscientiza ninguém. Então, assim, a gente tem várias ações diferentes, vai levantar várias pautas, trazer várias frases, mas você que vai tomar esse lugar. Tipo, o que eu posso fazer hoje para chegar nesse cenário ideal que eu quero? Eu vou esperar lá o movimento negro fazer? Não, cara, você pode fazer. O que você pode fazer hoje? Eu e a Débora, a gente traz muito isso aqui na Pretas, porque às vezes a gente só vai ter um dia com a pessoa, porque a rotatividade é grande, às vezes, talvez a gente não vai ver ela de novo. Então, o que eu posso fazer hoje para mudar essa estrutura? Porque quando a gente fala racismo estrutural, a gente fala de uma estrutura, mas essa estrutura é feita de pessoas. E essas pessoas são a gente, né? Então, a gente vai continuar parado, então, não vai fazer não nada? Não vai nominar, né? Não vai dar nome aos bois, como dizia minha avó. Essa estrutura é nossa, cara. Quando é que a gente vai começar a quebrar, isso, construir de novo? Fica muito lá no contexto, tem racismo né? estrutural, mas tem pessoas. Só na ideologia. É igual eu falo sobre o manicômio, né? São paredes, mas ele é exercido por pessoas. Exatamente. Então, assim... eu gosto quando a Pamela fala, né, dessa questão da gente, do letramento racial, e eu fico pensando assim, né, o quanto a gente fala, né, a gente traz, a gente está aqui pensando, a gente está aqui trocando junto, mas o quanto a gente tem que ter como essência, né, e pregar por isso, dos nossos discursos estar alinhado à prática. Porque senão, importante. mano, tu vai falar, e o que você está fazendo? Sabe, eu sou muito disso. Tá, vambora. O que a gente faz? Então, tem um livro do Emicida, Deseducação do Negro. Cara, aquele livro é muito foda, porque também a gente foi educado, né, a bater cabeça para senhor e senhazinha. Então, também pensar, né, a que ponto também eu não estou me aniquilando como e falando do Emicida, preta. ele tem uma frase maravilhosa, que o racismo é burrice, né? Porque o racismo nem é lucrativo. Porra! Porque o quanto que a gente não gera então, renda assim, pra essa cara, galera. hoje eu falo assim, eu olho para meus irmãos e falo, mano, tu tem que falar, tu fala mesmo, sabe? E é isso, traz teu ebó de fala, né? De comportamento. E teu ebó de comportamento, de conduta, mas traz a tua potência preta, sabe? Senão a gente vai embranquecendo também a nossa fala, daqui a pouco a gente está, né, naquela fala colonial, e aí fudeu, mano, é essa sagacidade que a gente tem que ter também. Então, assim, letramento racial, mas é isso, discurso alinhado à prática. Porque não adianta nada eu trazer aqui papo de ancestralidade, né, de letramento racial, se eu estou dentro de um sistema de saúde, ou seja, o lugar qual é, se eu não escuto a mana que trabalha lá no serviço geral.
entendeu? Que está ali, né? Que tem um olhar, todo um conhecimento que não pode não ser o acadêmico, mas também sim, que às vezes tem um conhecimento acadêmico, mas não teve oportunidade, né, de estar nesse espaço. Então, assim, cara, é isso, assim, ter essa orixalidade, né, de olhar e ver que cada um tem um conhecimento e a gente agregar com isso. Eu acho que combater o racismo também é isso, né? Eu falo muito, gosto muito da frase, viva a nossa voz, né? Então, a gente também exaltar e fazer essas vozes ecoar. Não é só a nossa que está lendo, está tendo um conhecimento, né? E a gente se reconhecer nesse lugar, assim, né? De estar dando abertura, né? De estar trocando com essa galera e respeitar, né? Da onde vem o conhecimento de cada um. Que eu sempre vou dizer, e se tem uma coisa que eu acho que eu quero trazer para o meu mestrado, é isso, cara. O conhecimento não está só na academia. E não tá, mano. E quanta tem gente conhecimento que não sabe, nosso né, que não tá essa só palavra. nos livros. E a galera colonial vai ter que engolir, mano. Sim. Sabe? Se vai demorar? Não sei. Sabe aquela coisa Porque de- eles já escrevem essa porra nossa, entendeu? Eles ficam lá escrevendo a nossa vida e eu fico puta com isso. E muita coisa que a gente passa na oralidade, né? E a gente Sabe? não escreve. Porra, a questão, É cara. o oral, é o gestual. A é sagacidade o olhar. das ervas, mano, das preta velha, minha avó me dava um chá de dipirona de folha, sabe? Vamos dizer aí, minha avó seria uma foda, uma farmacêutica foda. E nem precisa dar esse nome, sabe? Mas aí tu vem aí, a fitoterapia, ó, porra, os pretos já sabiam, ó, há muito tempo. E, na verdade, até a questão do colonialismo, né? Quando o português traz o preto para cá, e, enfim, quando vem a questão da cana-de-açúcar, veio o preto junto, né? A gente estava falando isso aqui também com o Gerson. Quando veio a cana-de-açúcar, veio o preto junto. Quando veio o café, veio o preto junto, o preto escravo, né? Para poder fazer aquilo dali funcionar, enfim, meter a mão ali e fazer a parada funcionar. E não é só a mão de obra, né, que foi explorada e que foi traficada por esses brancos, foi também a tecnologia. Acho que a exploração A intelectualidade deles no manuseio. a tecnologia de medição de horário, tecnologia de arar a terra, tecnologia de medicamento, tudo isso foi expropriado dos caras, sabe? Até mesmo eu tenho um camarada, eu quero trazer aqui o Tessalambé, que ele é pajé da Tembanambé. Ele já veio aqui ao Rio algumas vezes, ele faz pintura de genipapo, ele faz pai de São Pedro. Do Axé. Nossos primeiros, porra! Esse aí é do babado, tu vai gostar. E aí, cara, ele conta, até num vídeo que a gente tá junto no mini documentário lá, e aí ele conta, e o que eu mais acho maneiro é que a gente conseguiu pegar esse documentário aí mamando na teta do governo. Pegamos do governo Bolsonaro. Desse, então. A Lei Rouanet, a Lei Rouanet. Governo federal. Ainda bem que não foi plantação de laranja, né? Valeu aí, ó. Valeu aí pelo patrocínio. Enfim, aí a gente estava lá fazendo essa parada e ele estava falando que os ancestrais dele diziam que veio o homem branco aqui, e isso até a história ela marreta isso assim, muito seriamente, né? A história bem estudada, não a história branca, mas que veio o homem branco aqui na costa, que trocou muito com os indígenas e que quando ele foi embora ele falou, olha, os meus camaradas lá que são da minha terra, eles não são que nem eu não. Então vocês se preparem, porque vão ser anos de guerra. Eles não estão vindo para trocar com vocês como a gente estava trocando, Os né? caras aparecendo. E aí ele conta essa história de uma forma assim e faz até uma alusão às vezes a Jesus e tal, mas eu achei até isso aí foi uma crítica minha lá ao diretor Márcio, te amo, o diretor que editou e tal. Eu falei, acho que você fez uma alusão a Jesus Cristo aqui com uma cabeça muito branca colonialista, assim, talvez ele estivesse falando realmente de homem branco. A gente for ali na história, né, Bartolomeu Dias esteve aqui no Brasil muito antes de Pedro Álvares Cabral. E ele era um cara conhecido por ser mais humanista, digamos assim, do que os outros que vieram logo após. E o que acontece depois é justamente isso, né? Os índios passam anos, quase 2 anos, resgatando o branco, porra, afogado, sabe? Os caras vieram bater aqui, pô, meses aí de viagem, na merda. Depois começaram a trazer escravo, um monte de gente chegava morta. O Gerson falou aqui um negócio que eu fiquei impactado, que mudou rota de tubarão, cara, no Oceano Atlântico, de tanto corpo de gente preta de escravo que era jogado no mar. Então, assim, indo, agora dando essa volta toda ao mundo só para chegar no ponto que eu queria falar, que a gente falou também lá do morador de rua lá, é uma sabotagem, cara, não é de brincadeira, é de propósito.
não é interessante que a gente saiba, não é interessante que o pobre, ou que o preto, ou que o favelado saia daquela linha de controle do cara, sabe? Então, não é o acaso que é concentrado no centro do Rio de Janeiro, Gamboa, né? Esses espaços, né, que era a deportação dos corpos pretos. Até hoje. O caso né? do Valongo, onde Então, fica o caso do assim, Valongo, é o que isso, né? acontecia. A história se repete. E entra muito nessa epigenética, né? Porque a galera sabe os lugares de resistência ainda hoje, né? Sim, Daquela época. que não leram, que tá aqui, né? É. Traz no DNA. Porra, isso aqui é um campo, né, de concentração preta, né? De aquilombamento, né? De quilombismo. é tratado como submundo, igual eu tava falando, atrás da central, o que é atrás da central? É o feio, é o caso do Valongo, é o cemitério É o samba, né? A expertise. é o submundo pra galera, né? E são lugares de insurgência também, né? Acho que cada vez mais a gente vê essa articulação também entre as pessoas que estão em situação de rua, né? O quanto que a gente não aprende com essas pessoas, né? Num dos nossos encontros, a gente aprendeu tanta coisa, até na área da saúde mesmo, né? Eles sabiam já quais eram as doenças mais diagnosticadas e o que eles faziam para combater. Sim. E a gente ficou, caramba, olha o quanto que a Eles gente nos não ensinavam a valoriza fazer esse promoção de conhecimento, saúde, né, minha Daquela, total, assim. E eu que não sou da área da saúde, então ali foi... É isso, a rua que vai total. nos dizer, que a gente vai muito com essa coisa, eu que vou levar. É igual a academia. Eu O falo, nosso cara, papel é só de ser um vai ter que ser instrumento de pra fora ecoar. pra dentro, mano, e vai acontecer. Já percebeu que pessoas em situação de rua saca mais até até das próprias siglas, sei lá, vou meter uma sigla aqui do nada aqui, o CISREG, por exemplo, aquela fila para você fazer cirurgia e tal. Cara, a pessoa em situação de rua, ela sabe todas as siglas, qual Ela é sabe órgão o de horário cuida que ela de quê. pode ir no Sagacidade, médico. mano. Que horas ela chega, quem é a doutora boa que tá lá de plantão e qual o dia que aquela doutora tira plantão. Cara, eu tava no cartório resolvendo um negócio, aí chegou uma moça, não, aqui na Marquise aqui e tal, tudo mais, e meu companheiro, ele tá preso. Aí eu queria isso pra eu poder ir na visita, pra eu poder fazer a visita. Aí a mulher do cartório foi lá, passou a visão pra ela, não, agora eu já sei, não, então eu tenho que ir lá no outro, porque fulana é cheia de má vontade, então eu tenho que ir aqui, cara, elas são... Porque eles têm conhecimento, né, cara? pessoal. Porque senão a gente fica naquele olhar estigmatizador que a população em situação de rua não... E o nosso Que não tem instrumento, conhecimento, não tem E se a gente sabedoria. pensar hoje, né, 2022, quem são a população em situação de rua pós-pandemia? Ainda Né, tem isso. cara? Tem advogados lá, Tem, tem pô. galera que perdeu, né? Camelô pra caramba. Tem E é exatamente a gente artista, ter né, essa cara? lógica do porquê a gente fala em situação de rua, né? Porque é uma situação. É uma E coisa a vida transitória, gira, né? né? Muito. Transitória. Exato. E aí eu quero aproveitar agora também, que a gente já está quase chegando no final, e ouvir de vocês uma coisa que eu acho que é importante. Você pode ouvir da Pamela enquanto eu vou ao banheiro? Tá Faz bom, vai parte? lá, não tem problema não. Cuidado com a lapela aí, só. Pode ouvir da Faz parte da Luciana. Eu queria ouvir de vocês quem, a gente sabe que foram muitos, mas quem dos movimentos negros mundiais mais inspiraram cada uma de vocês, assim. Dessa dois movimentos negros, acho que uma grande inspiração para mim, e é uma pessoa que não está em nenhum movimento negro, é Cristiane, que é minha mãe, porque mesmo sem ela ter ideia do que é o racismo, do que é o sexismo, ela foi uma mulher que foi muito guerreira, né? A gente não gosta de usar esse termo, mas que foi ali que lutou, principalmente para me proporcionar coisas que ela não teve acesso. Então, acho que de todos os movimentos ela é minha principal referência. Mas para além, né, nessa parte mais acadêmica, acho que a primeira referência negra que eu tive foi Ivone Caetano, que eu não conhecia, fui conhecer assim depois e descobri a história dela, que ela foi a primeira desembargadora negra do TJRJ, e a gente sabe, né, a cara que tem o TJRJ. Então, esse movimento foi muito grande. E aí eu fui descobrindo outras mulheres, né, a partir dela. Hoje, para mim, duas grandes referências, né, que têm sido duas guianças muito fortes para mim, Kiara Ramos e Lívia Santana Vaz, que são mulheres que fundaram o selo Juristas Negras, que são essa grande referência também desse bem viver também, né, da população negra, que a gente sabe que tem muita luta ainda, mas a gente também pode mudar essa forma de lutar, né, e começar a romper com esse pacto de escassez, crescer essa prosperidade entre nós, de verbalizar mesmo, né, o quanto que nossa potência de falar, né, tem isso. E nas internacionais, que são as clássicas, né, tipo, tem Lélia Gonzalez também, né, brasileira, Beatriz Nascimento,
é uma grande referência que essas mulheres já falavam, coisas que hoje a gente fala e não reverencia a potência que essas mulheres são. Vilma Piedade também me contempla muito com o termo dororidade que ela criou. Angela Davis. Acho que tem muitas mulheres desses movimentos, né? Mas acho que tem mulheres que me inspiram ainda mais, que não estão dentro de movimento, que não fazem nem ideia do quanto são movimentos sociais, que são mulheres que a gente tem contato nas nossas rondas, nas nossas ações, que trazem muito mais essa coisa que eu acredito muito que a vivência capacita, né, como a Débora traz. E essas mulheres ensinam também a gente a desburocratizar esse acesso, né, que a gente tem sempre que citar grandes mulheres e pessoas que escreveram muitos livros, mas às vezes aquela mulher que viveu ali aqueles vários ciclos de violência e mesmo assim ela consegue olhar para a vida todos os dias e ressignificar e significar de novo todos esses movimentos. Então, acho que a principal referência mesmo é minha mãe e essas mulheres que vêm me fazendo também ressignificar esses olhares, né? E, recentemente, eu ouvi de uma pessoa que ela falou para mim que a gente tem que parar de ressignificar as coisas, a gente tem que começar a significar diferente, porque senão a gente também revive as dores. Então, eu estou muito nessa linha também, né, de começar a construir novos símbolos para essa luta, para esse movimento social, para esses movimentos sociais, né? Porque eu sou a pessoa que está lá no Tribunal de Justiça, que está fazendo live com o CNJ, mas sou também a pessoa que vai sentar na rua, e essa é a minha lógica, né? De entender que a gente está em vários lugares sociais e que a gente tem que começar cada vez mais a alinhar esse discurso e essa prática e ter menos julgamento também, né? De não achar que a gente tem que caber dentro de uma bolha, da gente ser essa própria referência também, né? Eu me coloco muito nesse lugar de hoje ter essa autoestima de me perceber enquanto essa pessoa que está sendo essa representatividade para mim também, né? De quantas vezes eu tive que me reconstruir de novo, acho que muito também de ser escorpiana, né? A gente nasce e renasce toda hora e se reaprende a viver e reaprende esse significado. Então, acho que eu também estou sendo essa própria bússola, né? De saber, de filtrar todos esses caminhos e seguir o meu. Agora que a Bonita voltou, né? Pode falar. Ai, gente, faz parte. Tinha que ter, né? Então, Você chegou a ver a pergunta? cheguei. Acho que Ainda bem, alguma né? referência, né? Negra. Acho que é isso, né? A gente até conversou um pouco sobre isso, assim, né? No caminho, pelo WhatsApp. Né? Eu disse pra Pamela, assim, né? Acho que não tem como não referenciar, assim, que não tá no movimento negro, que é minha mãe e meu pai, assim, sabe? Que é isso, né? Como eu trouxe, né? São pessoas que não pisaram na escolaridade formal, mas que são muito representativos para mim, assim, né? Então, eu acho que, cara, o conhecimento que meus pais me deram, putz, dá um baita livro sem eles saberem escrever. E aí, de segundo, acho que vem minhas avós, né, cara? Mandingueira, rezadeira, benzedeira, que porra, cara, assim, é isso, que são atuações, né, que eu linko nas minhas práticas de saúde. E eu falo, caraca, a Revé já estava ali, ó, dizendo, pô, vai por aqui, vai por ali. Infelizmente, né, a gente depende de um papel para dizer o que as mulheres já estavam dizendo ali. Então, assim, minha mãe, meu pai, minhas avós, minha irmã também, cara, minha irmã do meio, Kátia, assim, pô, foi uma mulher muito potente na minha vida. Foi, não, é ainda, né? Se eu fiz uma graduação, agradeço a ela que olhou muito a minha filha pequenininha, fazia até comida pro meu marido, falecido, assim, né? Que está lá no Orum, deve estar lá, ó, batendo a luz já, porque ele é um homem de Xangô, e deve estar adorando esse debate nosso aqui. Então é isso, assim, as mulheres pretas da minha família são as minhas referências, né? E trazendo um pouco para a literatura, né? Eu sou muito apaixonada por Carolina Maria de Jesus, eu vou falar 1.500 milhões de vezes sobre ela. Então, até porque, né, a vivência dela, né, acho que interliga muito com a minha, né, dos meus familiares, né? A gente já passou por muitas situações difíceis, de fome, né, de ter que... Eu não cheguei a ir morar na rua, mas meus pais, sim. Então, assim, a potência que aquela mulher escreveu, olhar para ela e dizer, cara, tem uma mulher dizendo aqui da nossa vivência, conseguiu escrever, e quanto a gente precisa de Carolina Maria de Jesus na vida, na educação, na universidade. E
outra referência negra que eu possa pensar, eu vou sempre pontuar as mais velhas, assim, né? Mas pensar uma mais nova, que é Carla Coccherene, que para mim é uma potência, né? É uma mulher de Oxum ao Pará, que vai aí dizendo, né, dessa afrodiáspora e dizer desse mulherismo, né, dessa coisa de romper com esse machismo, com esse patriarcado, né, trazer uma visão interseccional, trazer essa visão também que ela traz, né, da mulher preta, né, com recorte do colorismo, né, dizer que a mulher retinta, né, as agressões que as mulheres retintas sofrem, né, é outra, assim. Então, assim, cara, essa mulher, ela me potencializa, né? Esse dia mesmo eu postei uma foto de biquíni, coisa que eu não fazia na minha página profissional, e aí marquei ela, falei, e aí, mana, obrigada, né, por estar fazendo a gente quebrar essas amarras, né? Então, tirar esse silêncio, né, essa máscara do silenciamento, né, de Anastácia, né, que também está em nós, assim, né, de se inferiorizar e tal. E aí, assim, agradeço muito a Coccherene por isso. Sueli Carneiro, né, sou muito fã de Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, né, são mulheres potentes, mas trazer aqui o Silvio Almeida, que eu sou muito apaixonada desse cara. Mano, o cara pra mim é isso, assim, né? É um cara que tá lá, mas que também tá muito perto de mim, né? Todas as trocas que a gente teve, né? As conversas, uma das últimas que a gente conversou, né? Eu disse pra ele, eu tava na graduação ainda, eu falei, pô, Silvio, tá difícil pra caralho. E aí ele falou, cara, a gente precisa de você. A gente precisa de mais gente, assim, sabe? E aí, porra, olhar para um irmão meu, né, que é isso, né? Eu tenho muito medo. Por que eu falo que meu pai e a minha mãe são as minhas referências? Porque, cara, eles me deram o meu combustível, a simplicidade. Eu acho que a gente não pode perder isso, sabe, de vista. Porque a gente vai galgando, né, degraus e a gente pode se perder no meio do caminho, né? E dentro da minha religião, do que eu nasci, do candomblé, a gente sempre aprendeu que, cara, onde entra o ego e a vaidade, a espiritualidade sai para uma porta. E aí, pensando um pouco nessa questão, assim, né, do sistema, dos lugares que a gente ocupa, né, esse negócio de preto no topo, vamos ter cuidado com isso, para a gente não perder a nossa essência, assim. Então, Silvio, quando ele diz, né, do lugar que ele exerce, né, me dar a mão, me abraçar e dizer, cara, a gente precisa de você, isso é muito importante. Né? O cara tá lá em cima e ele tá dizendo, cara, eu tô te olhando, eu tô contigo e vamos juntos. Né? Então, acho que é isso, sim. É isso. Muito bom, muito bom. Muito feliz de ter vocês aqui. E a gente agora vai partir para o nosso último quadro, o último bate-papo, em que a gente criou, né, esse quadro em homenagem ao Paulo Gustavo. É sempre importante ressaltar que o nome é Rir é um ato de resistência, porque a gente sabe, né, que a gente está tratando aqui de assuntos que mexem com a nossa história, com a nossa potência, mas também com a nossa dor, e a gente não pode finalizar com as pessoas tendo a impressão de que tudo isso representa dor, sofrimento, porque a gente sabe que não é isso. Vocês estão aqui mostrando essa potência, né? Então a gente quer ouvir de vocês uma história engraçada, inusitada, que vocês já viveram a qualquer momento. A gente está ansioso para ouvir a história da Débora. Vai, Débora, começa. Não, pode começar. Não vou, porque já tô Quero ver quem vai Não, começar. eu vou fazer uma coisa que não é muito... não pode não ser tão engraçada, né, mas é uma coisa curiosa, porque a Débora me influenciou a assistir Chica da Silva. Então, eu estou reassistindo Chica da Silva, que é uma novela que traz muitos termos, né, antigos e tal. E aí tem dois fatos muito curiosos, né, que a gente está começando a falar muito parecido com as coisas da novela. Então, a gente, tipo, tá usando, tá se chamando de fidalga, e tá fazendo essas coisas de lembrar, né, essa coisa antiga. E aí, a gente conversando, né, eu e a Débora, a gente se chama de fidalga. E esses dias estava eu e o Rodrigo, que é meu noivo, e a gente estava na cama, assim, tipo, só conversando, né, vendo as coisas novas. E aí eu comecei a chamar ele de senhorinha Violante.
Porque eu lembrei, assim, do nada, e a gente teve uma crise de riso, e eu fiquei, cara, como assim, né? Tipo, enquanto a novela traz umas coisas aleatórias, né? E a gente começar a se chamar, assim, dos personagens e ficar com essa coisa. E aí eu tô tentando tirar isso de mim, mas tá muito difícil. Aí do nada eu falo, isso aqui me apetece, e tá usando essas coisas. E aí essa novela tá trazendo muitas influências e tá fazendo... trazer essas... que despautério, né? E é muito engraçado, assim, né? Porque uma pessoa que não entende o contexto, ouvir a gente se chamando assim, fica muito aleatório, né? E aí a gente tem crise de rir só porque usa o nome de um personagem, né? Aliviei, não trouxe suas histórias para não te comprometer. Mas no meu karma. Pra não te Gente, comprometer. signo de escorpião. Signo de escorpião é meu karma. Eu tive uma filha de escorpião pra pagar a língua. Mas tu ela é ver como o maravilhosa. negócio é sério, Eu não vou falar. Ela é incrível. Conta a história. O público tá Conta a ansioso. história. Caraca, gente, eu sou um meme em pessoa, cara. Mas assim, eu pensei em várias coisas, mas eu vou trazer uma que não era nem pra eu rir, tá? Mas, Não era nem pra Não era rir. nem pra rir, já tá rindo e nem contou. cara, quando eu era. Não vai dar certo. Conta. Quando eu era criança, assim, né? Meu sonho era ser Paquita da Xuxa. Mano! Caralho, eu vi aquelas mulheres. Porra, não ri não, bagulho. Tu imagina a menininha preta pobre olhando a porra das piranhas pra... Meu sonho, botar aquelas Botar roupinhas de a franjinha, fidalga, né? né? Botar um negócio... Mas meu cabelo não ficava aqui. Meu O cabelo... chapéu no black Meu cabelo entra. ficava igual o Simpson, então não ia. Não ia pra baixo. Porra, e eu naquela ilusão, né? E o que eu fiz? Um certo dia, eu lembro daquela pasta de dente Colgate? Era 3, cara, minha mãe quando vê essa porra vai rir muito. Era 3 listras, assim, né? Aquela pasta, não sei se tem mais hoje, né? Que hoje eu uso outra, que eu sou fidalga. E aí, mano, sabe o que eu fiz? Eu falei, hoje eu vou ter olho azul. Peguei a porra da pasta de dente e enfiei no olho. Cara... Nossa senhora, meu Mano, eu gritei pra... Ardia até... Meu pai, filha da... Pra ficar... O que tu fez? Eu falei, eu queria ficar com olho azul. Mano, mas é isso, assim, porra do racismo, cara. Eu queria ficar igual a Paquita da Xuxa, eu queria a qualquer preço, mano. E eu achei que a porra da pasta de dente meu olho ia ficar azul. E aí, logo em seguida, para tu ver, acho que é isso, gente. Vou falar do signo de peixe aqui, porque quem nasce de peixe já nasce com a cabeça meio Na aleatória. lua. E aí, não, me contentando, né, com aquela situação. Não. E aí, cara, essa eu vou dedicar à minha irmã Kátia, porque ela que me ajudou a lavar a cabeça. E aí, muito pobre, né, não tinha dinheiro para comprar uma tinta loura. Porra, o que eu fiz? Ela não conseguiu o olho azul, não contente. Não Olho- tinha olho dinheiro azul para ardia. comprar uma tinta, que era cara. Peguei o vale transporte do meu pai. Lembra o vale transporte? Caraca, ele era muito... Tinha que destacar. Pegava aquele cartãozão. Foi eu e minha irmã, porque a minha irmã vai na minha, né? A mulher de Obá. Vamos na farmácia, bora. Comprei uma água oxigenada da amônia, fedia pra caralho. PC, botei no cabelo. Gente, eu fiquei igual manga chupada. Sabe quando tu chupa? Brother, meu cabelo esfiapado. Eu falei, e agora? Eu não tenho nem o cabelo que eu já tinha, acabou tudo. Teus pais, quando viram isso, como é que foi? Meu Nem pai- ligaram, nem ligaram. Porra, zoou até sarana crioula. Cabelo chupadinho, ressecado. Não tinha shampoo, porra. Então aquilo só foi na água e água oxigenada. E eu, vai, agora eu fico loura. Mas é isso, tem uma raiva da Paquita Mas da tava Xuxa. loura, né? Hoje eu, Débora, falo pras crianças, mano. Ó, assume seus cabelos. Não, tô rindo de nervo. Porque eu sofri com água oxigenada, parte de dente Colgate. Vou até fazer aqui um marketing Colgate, água oxigenada Pra Márcia. patrocinar aí o podcast. Água oxigenada Márcia, você me fez ficar igual manga chupada. Então é isso, assim, gente. Mas é sofrido, cara. Mas vou te falar, eu tenho uma foto, cara, igual o Simpson.
Vou Tem que postar resgatar lá a no story e vou foto. marcar vocês. Manda essa foto pra Não, gente. tem que aí, mandar. Que aí a gente Tem que pega mandar. a parte que você tá falando Porque, e bota a mano, foto era embaixo. final de ano, meu pai, pra me punir, não vai pintar eu no Natal, ó. Vai ficar assim. Caralho, Não, ele não deixou de chupadinha. pintar. Pintar como, irmão? Não tinha como, eu fiquei igual uma... Minha mãe uma vez testou meu cabelo, tinha o cabelo enroladão, eu tinha o cabelo. Fiquei igual o Todd, cara preto, cabeça amarelinha. Igual o Todd, mano. Porra, parecia um potinho de Todd. Eu, gente, eu falei que eu não queria. Não. Já era, né? Acabou a formalidade. A amiga da minha mãe uma vez testou a escova progressiva em mim, antes ela fez um reflexo, bicho. Aí tu... Ai, todo mundo já passou pela época da progressiva. Crista de galo, A né? pessoa fez assim, eu tinha o cabelo enroladão, eu não tinha cabelo, né? Aí o negócio ficou assim, com o fiozinho do reflexo, né? Mano, eu cheguei, aí Todo mundo teve a época era da aqui, progressiva. Assim, a minha casa era aqui, aí tinha a rua aqui, Porra, aquela de e meus amigos tudo moravam do outro lado da rua. E a casa dessa todo mulher mundo amiga da se minha mãe, achando. eu já tinha visto que tinha ficado escroto. Deu ruim. Né? Falei, caralho, na moral, mano, é gordo com esse cabelo, agora Vai vir. dar tudo certo. Cabelo de aves pra... Cheguei na rua, o moleque jogando bola. Pô, mano, na hora eu falei. Ai, meu Deus. Merda, no dia seguinte foi a primeira vez que eu raspei a cabeça, né? aí de lá aderiu. E ela fez o reflexo e progressiva? Nossa, todo Eu mundo já tô teve a tentando fase do imaginar cabelo de isso, cuia, cara. né? Não tem foto nenhuma A pra cuia. comprovar isso, graças a Deus. Essa é a Cara, alegria de não ter uma parada tido, né? muito, É isso, muito ainda bem que o doida. professor Edilson Moreira tá aí pra falar, porque ele publicou o livro falando sobre racismo recreativo. Porque, mano, até um certo ponto a gente virava humor na boca dessa galera. Hoje a gente pode apontar, né, que, pô, E dar nome. meter né? bronca, entendeu? Mas é isso, assim, não. Para de problematizar. Eu posso me chamar de manga Descansa, chupada e Milton. cips, mas ninguém vai falar isso comigo não, mané, porque senão o bagulho fica doido. Mas com foi certeza. isso. Agora Mas- você é fidalgo. Agora eu Mas sou... vem cá, deixa eu fazer só uma perguntinha antes da gente encerrar. A gente não vai falar sobre o Gugu? É isso mesmo? Não! Não vai falar sobre o Não, Gugu? por favor. Ah, Não não, quer? essa a gente tem que falar, Débora. Gente, vocês vão me Tem que falar. A minha colega que ela falou assim, a professora falou nessa, conta uma história. No aniversário de vocês. Aí ela, tudo bem, conto sim, professora. Eu nasci no dia 23 de maio, é o dia que o Bob Marley morreu. Aí a colega atrás, o Bob Marley morreu! Você. Conta, porra, conta. É uma história agora minha e da Débora. A Estava trabalhando, a gente estava trabalhando. É sempre assim, a gente está trabalhando, acontece alguma coisa. E aí eu já tô lá preparando para ir embora. E aí a gente, acho que o dia seguinte era domingo, né? E aí a gente começou a falar algumas coisas. E aí a Débora achando que domingo teria domingo legal com o Gugu. E já faz 3 anos que o cara morreu já. Tem 2 meses só. E aí ela falou assim, não, o Gugu morreu. E a reação dela foi exatamente essa. E ela não acreditou. E ela foi, Ela ficou triste. Fiquei puta, falei, para de E falar ela merda. foi me Ih, levar- esculachei ela. Falei, não fica ela, você tá botando falando cara merda. pra Eu morrer, falei, não. você não vê espírito? O Gugu vai aparecer pra você. E aí a gente foi descendo, né, eu indo pra casa, aí ela não contente de já ter acreditado, eu mostrei no Google pra ela, não, você tá mentindo pra mim. Aí ela foi e perguntou, moço, o Gugu morreu? Ela foi, o quê? É, Não, uma ela pessoa tava indo pro aleatória. Uber. A gente Eu tava não- indo não- lá. Não fiquei satisfeita, cara. Aí ela porque não contente, eu já tinha Eu mostrado queria ver tudo. domingo Passou legal. um domingo assistindo pra ver se ele ia aparecer. E ela falou que não, eu vi domingo passado o Gugu na televisão. Essa é a realidade que ela vive. Acontece gravação. Eu vi domingo passado. E É ela igual não Lagoa Azul acreditou. na sessão da tarde. Eu posso ver achar que é a primeira vez. Entendi. E não contente, na outra semana que a gente se viu, que ia ter ação social, ela perguntou se o Gugu tinha morrido. Por que não? Agora Ela acredito. ainda não- agora eu ela acredito que o acredita. Gugu morreu, gente. Mas eu falei pra ela, pô, amanhã é domingo, vou ver domingo legal. Ela tá maluca com quem? Quem que tu vai ver? Com quem? Com o seu Gugu. Ai, Gugu, perdão, eu vejo espírito, eu tenho medo dessas coisas, E eu ainda pô. tava falando, nossa, tu vai só acreditar quando o Gugu aparecer pra Deus me você. livre, eu tô lá.
Cara, Não, essa muito história bom foi ter bizarra. vocês aqui. Axé. Obrigado por terem topado compartilhar um pouquinho das histórias pessoais e profissionais e também, enfim, tudo que vocês compartilharam aqui foi lindo, maravilhoso. Gratidão. A gente lembra que assim, esse episódio a gente está gravando em homenagem ao mês da consciência negra, que é para ressaltar mesmo a potência de pessoas e mulheres como vocês. Agradecer também nosso parceiro master, Barbearia Big King. Enfim, é isso. Voltem mais vezes. Axé, gratidão, Voltar. meu. Simbora. Claquete!